Sejam todos bem-vindos a mais um episódio, dessa vez agora do Codes TV. É isso mesmo, amigo. Agora o Codes Podcast virou Codes TV. Esse é o nosso primeiro episódio, né, nessa nova roupagem e trazendo mais uma vez um conteúdo que vocês já conhecem e aprovaram. Então, hoje nós estamos trazendo mais um episódio do podcast. Nós vamos manter essa agenda de toda terça-feira, trazer uma pessoa diferente, bater um papo, conhecer um pouco da sua carreira e até mesmo um pouco da sua vida pessoal. Eu sou o Ramon Souza, um dos hosts aqui do podcast. Antes da gente apresentar o convidado, como sempre, né, para a conversa poder fluir, eu estou aqui tomando uma boa cerveja. E hoje, para bater um papo com a gente, para a gente comemorar aí o nosso novo formato, nosso novo nome, trouxemos um convidado bastante especial. Hoje nós trouxemos aí o Fred Arruda. Seja bem-vindo, Fred. Boa noite. Boa noite, Ramon. Boa noite, Lamounier. Boa noite, Aquiles. Boa noite a todos. Prazer grande estar aqui. Já soube que não é para falar de coisa técnica, né? Se não é coisa técnica, eu já posso falar, porque no técnico eu parei no Clipper. Ninguém aqui nem deve conhecer mais esse negócio aí. É coisa de peça de museu. Então, tô muito feliz de estar aqui com vocês e poder interagir, trocar umas ideias aí. Massa. Nós que agradecemos aí sua presença. Para a gente fechar a nossa bancada, né? Nós temos aqui o Aquiles. Seja bem-vindo, Aquiles. Boa noite. E aí, Coders, boa noite. É estranho, né? Mudamos aqui um pouquinho, né? A sequência, né? A sequência porque eu fui pela sequência do próprio Google Meet aqui. Tranquilo. Dele, né? É bom que dá aquele choque na galera. A gente já mudou o nome, mudou a logo, mudou tudo agora. Tá tudo reformulado aí. Então, galera, sejam muito bem-vindos ao novo formato que a gente tem, pelo menos visual, né? Mas aqui vai ser o mesmo conteúdo que a gente traz para vocês. Um papo que não é tão técnico, um papo mais voltado para quem é o profissional de TI que está aqui. Hoje a gente tem Fred Arruda, que hoje é o CEO do CESA, que é uma grande, eu acho que é o maior instituto de tecnologia do Brasil. Então é uma grande honra para a gente. Estou até assustado que tenha aceitado participar aqui, mas estamos junto e agradeço muito a presença de Fred. Se você está acompanhando a gente, para deixar aquele recado de youtuber, né? Se você está acompanhando a gente pelo YouTube, lembra de dar aquele legal, aquele curtir, se você gosta do trabalho da gente, se você quer que a gente continue, comenta alguma coisa, nem que seja para xingar a gente, mas pelo menos que esteja lá alguma coisa, alguma informação que ajude a gente a se desenvolver aqui. Se você não gostou também, dá aquele dislike, porque a gente precisa, o hater é que traz a divulgação, então se você seja um bom hater. Então temos um papo muito bom aí pela frente e vamos embora. Massa. E para fechar a nossa bancada, seja bem-vindo, Lamounier. Boa noite. E aí... Peraí, agora eu... Quebrou a sequência fiquei confuso agora aqui. Normalmente, né? Mas enfim, é isso aí. São tempos novos, tempos de novidades, né? Eu tô até aqui com a minha luz nova aqui. Vocês disseram hoje que eu tô até mais bonito aqui com essa iluminação nova. Mentira. Não sei, né? Você tá lindo. Mas normalmente eu tento acreditar na opinião da minha mãe. E aí, assim, cara nova, e ainda assim, tem mais novidades pra vir, certo? Isso aí a gente não pode falar, mas tem novidades pra vir aí em breve. Né? A gente vai soltando aos poucos. Mas assim, uma alegria sensacional aqui de receber o Fred Arruda. Um cara fantástico aí, sensacional. A gente tende a perceber, né, pelas pessoas que a gente entrevistou aqui, que quanto mais, assim, fodão o cara mais gente boa ele é. Provavelmente, se você é um cara cuzão, você não é porra nenhuma na vida. A gente tá descobrindo aí, porque, né, os caras que são top, assim, fodão, assim, topo da cadeia alimentar, normalmente são gente boa, são pessoas bacanas de conversar. Então, assim, né, mais humildade aí pra galera que... Enfim, quem sou eu pra estar falando de humildade com ninguém, né? Mas vamos aí, vamos pra mais um papo sensacional. Hoje promete que tem boas histórias aí, tem histórias de futebol, tem manutenção de veículos, tem histórias de tecnologia, tem muita coisa boa aí pra gente falar nessa noite. Então, vem com a gente. Bom, e antes da gente começar o nosso bate-papo, queria deixar aqueles bons e velhos lembretes
do YouTuber, né? Então, se você chegou aqui agora e ainda não segue nosso canal, segue aí. Isso ajuda para que você seja notificado toda vez que a gente estiver online. Então, todas as terças-feiras, a gente está aqui com um convidado diferente, trazendo uma história de vida bacana, um bate-papo bem legal. Todas as quintas-feiras, a gente está tentando manter aí uma sequência do Coders Academy. Então, até se você tem alguma sugestão, alguma talk que você queira apresentar, entre em contato com a gente. Tá um pouco mais difícil conseguir as talks, mas a gente também já está montando nossa agenda aí dos próximos episódios. Também vamos ter, esporadicamente, o gameplay. A gente já fez alguns, e foram gameplays muito bons e o pessoal gostou bastante, então a gente está tentando organizar, procurando alguns jogos e até mesmo se você quiser jogar com a gente, dá sugestão, entra lá na nossa comunidade, isso ajuda bastante, até mesmo para que você fique mais próximo da gente e participe também do nosso podcast. Se você por acaso tem o Amazon Prime e ainda não sabe, o Amazon Prime ele tem uma parceria com a Twitch e que você pode vincular seu Amazon Prime com a Twitch e virar Prime Gaming na Twitch. Com isso, você pode se inscrever gratuitamente em um canal por mês, tá? Essa inscrição ela é mensal e ela é renovada. Então, todo mês você pode se inscrever em um canal. Se por acaso você chegou aqui agora, você tem o Amazon Prime e ainda não sabe disso, faz lá o seu Amazon Prime Game e vincula, deixa aqui a inscrição com a gente, isso ajuda bastante. A gente, como o Lamounier falou, a gente tá querendo trazer muito conteúdo diferente esse ano, muita coisa nova. Spoilers aí, tá vindo site, a gente vai começar a ter muito conteúdo novo e interativo para vocês. Então, se puder, deixa a inscrição aí. Se você tá no YouTube, deixa lá o joinha ou o dislike, né? Como disse Aquiles. Mas aqui não vai ter. Hoje a gente não tem espaço para dislike. Como a gente falou da outra vez, o dislike, a gente já tem um episódio específico, tá? Que é o episódio do Ítalo. Pode procurar aí o episódio do Ítalo. O nosso objetivo é que a quantidade de dislike seja maior do que a quantidade de like. Então, se você ainda não foi lá e deixou o dislike, então vai lá. Isso quer dizer que o episódio é ruim? Não, o episódio ficou muito bom. Mas eu sei que você que tem uma cabeça, né, um pouco diferente, talvez você não esteja preparado para ouvir o que a gente falou no episódio. Foi justamente para isso. Foi justamente para ganhar dislikes, né? Comunismo, capitalismo, a gente só falou política, religião, a gente só tocou em coisa pesada. Só faltou até futebol também, né? Eu também. Então provavelmente você vai chegar lá e dar aquele dislike gostoso, mas participa também da discussão. Tamo junto. Boa. E acho que é isso. Vamos deixar de enrolação, vamos começar nosso bate-papo. Então, Fred, nós temos, assim, como objetivo é uma conversa, né, uma conversa livre, nós temos um único quadro no nosso programa, que é o momento da sua apresentação. Então, hoje nós teremos o Fred por Fred. Então, Fred, o palco é seu. Dá aí uma introdução e daí a gente começa o nosso bate-papo e vamos deixar a conversa correr. Cara, eu sou Fred, eu sou de Recife, eu tenho 57 anos, sou casado com a única namorada que eu tive na vida há 34 anos, estamos juntos há 40, juntando namoro, noivado e casamento. Então estamos casados há quase 35 anos, vamos fazer agora dia 21 de junho. Somos pais de 3 filhos, Carol, que trabalha na mesma empresa que Lamounier, na Pitang, onde eu sou conselheiro, e que é uma empresa que eu tive a honra de ser fundador. É um spin-off do César, eu tenho um carinho muito grande pela Pitang. Sou pai de Dudu, que é fisioterapeuta, que mora em Recife. Sou pai de Fernando, Nando, que já está se formando agora em Direito, que mora aqui em São Paulo com a gente. Carol também mora em São Paulo, Dudu mora em Recife. Então, e sou avô, ou vovis, de Maria Amélia, que está fazendo 7 anos, segunda-feira que vem. Sou apaixonado pelo Santa Cruz, é meu time, aonde quer que eu more, eu só torço para o Santa Cruz, não torço para outro time. Está na Série C, mas é minha terceira paixão. É minha família, meu trabalho e o Santa Cruz. Né? Sou Nessa formado... ordem, né? Oi? Nessa ordem, né? Nessa ordem família, depois o trabalho, depois o Santa Cruz. Será que o trabalho está na frente mesmo do Santa Cruz? Total. São paixões incompatíveis. O trabalho e a família são incompatíveis com Santa Cruz. Santa Cruz atrapalha muito as duas coisas, mas enfim. Eu ia falar isso. Eu já fui dirigente do Santa Cruz, hoje eu moro fora de Recife por causa disso. Eu saí de Recife para me afastar do Santa Cruz, mas enfim, a gente pode falar disso mais adiante. Eu sou formado em computação.
mas a vida foi me levando para a área de gestão, então eu fui fazendo cursos de pós-graduação e de especializações. Eu tenho uma especialização em marketing, eu tenho uma especialização em finanças, tenho uma especialização em gestão empresarial e também porque estava trabalhando em um determinado momento da minha vida na área de Big Data para óleo e gás, eu fiz uma especialização em engenharia do petróleo para poder entender esse mundo, né? Então, mas hoje eu sou um gestor, sou CEO do César, já não estou longe da área técnica há muito tempo, mas fui bom programador. Na época não existia esse negócio de engenheiro de software, era programador e analista. Fui um programador muito bom, modéstia à parte, fui um analista de sistema muito ruim, modéstia à parte. Eu era um cara meio desorganizado para ser analista de sistema, mas para meter a mão na massa e programar eu era bom. Mas a vida foi me levando para a área de gestão, era uma área que remunerava melhor, eu tinha 3 filhos já pequenos e precisava dar a eles uma condição de vida legal. E gosto de gestão, né? Eu não iria só pelo dinheiro. Eu gosto desse negócio de gestão, de estratégia, de planejamento. Então, é isso que eu estou vivendo já há muitos anos, desde 98, que eu já saí da área técnica e fui para a área de gestão. Mas sempre trabalhando com tecnologia, com inovação de alguma forma, né? Em todas as experiências que eu vivi, tinha tecnologia de alguma forma ou alguma coisa de inovação na ponta. É uma coisa que mexe comigo. E, enfim, hoje eu moro em São Paulo, eu estou fora de Recife há 11 anos. Quando a gente abriu uma filial do César em 2002, a gente abriu uma filial do César em São Paulo em 2001. Eu não estava muito satisfeito com os resultados. Eu vim para São Paulo, passei 2002 e 2003 morando em São Paulo com a família toda. Em 2004 eu voltei para Recife. Aí passei mais 5 anos no César, mais alguns anos no César, não lembro quantos exatamente. Em 2009 eu saí para uma outra empresa em Recife, a WPD, que fazia software para a área hospitalar. Depois eu fui morar no Rio de Janeiro e passei 7 anos no Rio, estou há 4 de novo em São Paulo, como CEO do César, quer dizer, tendo viagens frequentes a Recife, mas também a Manaus, a Curitiba, a Sorocaba, a Rio de Janeiro, porque é onde a gente tem alguma operação do César funcionando e eu tenho que acompanhar tudo isso, né? Mas faço com prazer, faço porque gosto. Avião não é uma coisa que me incomode, né? Eu sento ali na poltrona do avião, passo 3 horas viajando para Recife, estou ali trabalhando, quando a gente vê já chegou, tenho minha peladinha dia de segunda-feira à noite em Recife, tenho minha peladinha dia de sábado de manhã em São Paulo, então é um negócio bem eclético, assim, bem chique. Olha só. Enfim, sou um cara super simples, super à vontade. Fui educado pelo meu pai, que era um homem do interior, que todas as pessoas são iguais. A gente tem papéis diferentes nas organizações onde a gente trabalha, mas não somos nenhum melhor do que o outro. Somos partes de um mesmo engenho, né? Com papéis que se complementam para fazer das empresas que a gente trabalha coisas relevantes, né? Então, gosto de uma cerveja, gosto do papo bom, gosto dos meus amigos, que são os meus amigos de sempre. Tenho, graças a Deus, por onde eu passei, deixei bons amigos e mantenho minhas conexões em todos os lugares por onde eu passei e gosto disso. E nesse mundo de tecnologia, esse mundo é muito pequeno, né? Diz que se você botar no Maracanã todo mundo que trabalha com tecnologia e botar um cara no meio de campo e perguntar quem conhece esse cara, tem uns 100 ou 200 que conhecem. E se perguntar quem conhece um daqueles 100 ou 200 que estão ali, o resto do Maracanã todinho desce, porque todo mundo se conhece de alguma forma. Então, enfim. Rapaz, Carolina Lobo já chegou soltando podres aqui. Já chegou soltando história com o constrangedor. Como ele falou, Carol Lobo é a filha dele, né? E ela colocou aqui que você, ano passado, fez um curso de Python. Rapaz. Eu fiz um curso de Python. Fiz um curso de Python na SESI School. Precisava prestigiar a SESI School. Tá em casa, né? Mas morro de vontade de voltar a codificar, entendeu? E acho um negócio bacana, um negócio que me dá prazer, mas não dá dinheiro, né? Então Nesse momento é o momento que o Dev chora, né? Mas quem sabe no futuro a gente tem que estar sempre pronto para um plano B, para um plano C, né? E eu gosto de programar, efetivamente eu gosto de programar. E foi legal ter feito o curso, mas infelizmente não tenho tempo para praticar depois, né? Não. Vou cobrar da minha professora Joyce, que hoje é coordenadora do curso de computação da SESI School, para me passar
uns exercícios de vez em quando para praticar. O teu começo foi. A gente contou a história aqui quando a gente conversou com o Valença, né? Que é um episódio muito bom também pra quem não assistiu. O começo dele foi com cartão perfurado e tal. A tua história também começou dessa forma também? Eu fiz vestibular de engenharia elétrica para a Universidade Federal de Pernambuco. Passei, infelizmente passei. Naquela época a gente botava 3 opções no vestibular e tinha que fazer a que passasse, né? Eu passei na primeira opção, que era elétrica, desisti com 2 semanas, mantive ali as disciplinas que serviam para informática e fiz vestibular de informática de novo. E passei na Federal de Pernambuco. E naquela época a gente, quando submetia os programas para testar lá em Fortran, em COBOL, no computador da Universidade Federal, era cartão perfurado. Eu, quando saí da Universidade Federal, porque eu abandonei a Federal e fui terminar meu curso na Católica para estudar à noite, porque a Federal não tinha curso à noite. Eu já estava querendo casar, né? Eu comecei a namorar muito cedo e estava querendo casar. Então eu casei com 22 anos e a mulher não estava grávida, certo? Casei com 22 anos por opção enfim, eu queria casar e fui estudar à noite para poder trabalhar e para a gente poder se sustentar, né? Então a gente ainda estudava quando casou, mas na época que eu deixei a Federal ainda era cartão perfurado tudo que a gente fazia. Mas na Católica a gente já testava os programas num terminal verde, bonito, da IPM, com as letras verdes, era aquela coisa chique. Tinha as opções, né? Preto e branco ou verde e branco. Colorido. O que eu usava lá era um verde. E aí a gente já tinha um ambiente virtual, onde você testava o programa online, porque na época que a gente começou a programar em cartão, você submetia um programa para testar uma vez por dia. Na Federal você podia testar o programa uma vez por dia. Então você tinha que escrever o programa numa folha de papel, testar aquele negócio mentalmente para ver se aquilo estava coerente, se estava funcionando. Aí você botava para testar os cartões perfurados. Aí tinha um sacana que vinha e enfiava um cartão branco que não tinha, só de sacanagem, no meio do teu job. Então a gente tinha que ficar lá esperando os cartões entrarem, passarem do escaninho, para ninguém enfiar um cartão sacana ali que derrubasse teu teste e tu só pudesse fazer o teste no dia seguinte. Eu trabalhei no Banorte, num banco, por 10 anos, e na minha primeira fase no Banorte eu fui programador. Os testes eram feitos uma vez por dia, não era cartão perfurado, era uma coisa já, a gente usava terminal da IBM, mas a gente só podia testar programa uma vez por dia, né? Até que surgiu o ambiente Natro CNS, que era uma máquina virtual do Natro, e aí a gente podia testar aquilo online, era uma maravilha, cara, era um negócio fantástico. Você estava falando aí sobre analista de sistema e programador. Tinha uma diferença assim. Hoje em dia ficou meio que um sinônimo, né? Todo mundo tá fazendo. O analista era o cara que conversava com o usuário, entendia o problema e fazia uma especificação de sistema. O programador lia aquela especificação em português e traduzia aquilo para uma linguagem de programação e implementava aquelas coisas lá. Isso ainda existe, então, né? Em teoria. Tá caindo um pouco, mas ainda os tem. papéis eram bem separados, né? E enfim, era assim que funcionava e era uma carreira, né? Você primeiro era programador e se quisesse ganhar mais tinha que virar analista. Eu virei e não gostei. Graças a Deus surgiu a microcomputação e aí eu fui programar em DBase, depois em Clipper, onde ali a gente já era um programalista, né? A gente já entendia o requisito do cliente, se quisesse especificava aquilo em português e depois implementava, mas eu já implementava os programas direto e ia documentando em português, dentro do próprio programa eu ia fazendo a documentação e funcionava bem. Hoje é um modelo Python, padrão, né? Oi? Igualzinho a Python. Igualzinho a Python isso aí. Tinha lá suas semelhanças, mas não era orientado a objeto, essas coisas não existiam ainda, né? Uhum. Mas hoje em dia acho que o modelo mais comum é isso, né? De tipo, o cara ser o programalista, né? Acho que também com o advento do ágil, etc. Tudo assim, cada vez mais você tem que fazer, digamos assim, ter múltiplos papéis, né, dentro do mas hoje tem um cargo mais bonito. Hoje o cara é engenheiro de software, né? Já é um negócio mais chique. Já deve pagar melhor do que eu recebia como programador.
Tem até. Só do nome engenheiro você já olha assim, pô, eu sou engenheiro. Não tenho CREA, mas eu sou engenheiro. Não me faça assinar aqui um prédio de um andar, mas eu sou engenheiro. É o que eu sempre falo quando eu conheço alguém que é engenheiro de civil, alguma coisa assim. Mas eu sou engenheiro também, cara. É de software, mas hoje em dia vale muito mais. Né? Tem muito mais software do que prédio, eu acho. Eita, aí você pegou pesado. Não sei. Ramon sabe como é esse negócio aí de casar com a única mulher que namorou. Ramon sabe como é que é isso, né, Ramon? Sim, senhor. Tô no mesmo barco. Só não foi tão novo, né? Não foi tão novo. Mas foi. É uma boa pergunta quantos anos eu me casei. Eu não lembro. 20 e poucos anos também. Essa pergunta é uma cilada, tá? Principalmente quando uma mulher pergunta, e aí? Faz quanto tempo? Sabe a data, né? Pelo menos. A data tem que saber. Eu casei em junho e Carol nasceu em agosto, mas 2 anos depois. Aí. Mas você não era religioso, nada do tipo, não? Não teve nenhum motivo somos assim? católicos aqui em casa. A Cláudia é mais praticante do que eu, mais by the book com essas coisas, eu menos preso aos cultos, mas eu gosto. Eu assisto a missa do Padre Marcelo Rossi todo domingo, 6 da manhã, 6h30 na Globo. Eu costumo assistir, é um momento bom, né? Padre Marcelo Rossi, que inclusive tá bombado, bombado, né? Virou mesmo esses dias. Tá bombado. Voltou a ficar bombado, porque antes de ser padre ele era alterofilista, né? Mas enfim. Tá querendo concorrer com o Padre Gato, que é o Fábio padre. Temos um convidado icônico aqui, uma participação icônica aqui, né? Que é uma espécie de crossover aqui, que é o nosso querido Luiz, que é um dos episódios mais conhecidos aqui, né? Do Colders, né? Comentados, né? O Luiz ele falou aqui que se a mulher estiver assistindo, você já arrumou problema, Ramon, então. Difícil, mas o Luiz, que é do César, né? Não sei se é Luiz o quê? É Luiz Pacheco. Luiz Pacheco, né? Que provavelmente deve conhecer, né? Olha, são 1000 pessoas dentro do César. Pelo nome não, mas certamente pela fisionomia eu devo olhando. Mas ele tem uma semelhança, pelo que de histórias assim, que o Luiz é conhecido pela história do Fusca, né? Que a gente contou aqui que ele tinha um Fusca. Eu ouvi falar de uma história de um Fusca verde. Eu não sei. Não sei que história é essa de um Fusca verde que você vendeu aí e tal. Eu, Fred? Um Fusca que você vendeu aí pra alguém. Não, eu vendi. Eu tive dois Fuscas. Para Alexandre, vendi para Alexandre. Essa história você fala bastante, né? Do eu tive 2 Fuscas. O meu primeiro carro foi um Fusca begezinho que eu vendi para um amigo meu chamado Luiz Cláudio, que é meu amigo de colégio e somos padrinhos de casamento um do outro. Trabalha na equipe da Motorola no Centro de Informática da UFPE. Eu vendi para Luiz Cláudio. Luiz Cláudio fez o favor de morar em Aracaju e numa vinda para Recife virou com o carro, acabou com o carro. Eita. Depois eu tive um Fusquinha verde que eu comprei. Lamounier, que trabalha na Pita, que deve conhecer Ana Tavares, eu comprei do irmão de Ana Tavares, de Birubiru. E a história é ótima, porque eu fui comprar o carro e eu levei meu cunhado, que era bom negociador, para comprar comigo. E aí eu queria pagar 11.500 no carro e ele queria vender por 12. Aí ele disse, olha, nem 11,5 nem 12, vamos ficar no meio do caminho, 11.600. Aí, não, tá fechado, pô, tá fechado, né? Mas não era o meio do caminho, o meio do caminho era 11.750, né? E eu comprei por 11.600, que era o meio do caminho, entre 11,5 e 12. E depois vendi para Alexandre, que é torcedor do Santa Cruz como eu, né? E eu não sei se Alexandre hoje tá na Imprel ainda. Ele tá com a gente lá. Tá na Pita? Tá. Não sabia não. É o pior do meu time. É bacana. Alexandre é cara bonito, né? Do olho bonito, né? Acho engraçado que a gente vai pra... Ele é do Rio de Janeiro, né? E a gente vai pras reuniões com o pessoal, né, da ANEL, tal, com o cliente, que é tudo do Rio de Janeiro, São Paulo. Aí ele fala, bom dia. Aí o pessoal fica tirando onda, né? Bom dia, não sei o que. O pessoal quer falar com sotaque, né? Eu, acho aquela coisa mais estranha do mundo, o pessoal rindo
do bom dia dele. Na equipe a gente chama ele de carioca, porque o sotaque dele é forte. E pra vocês estão achando forte o bom dia, né? Alexandre é gente da melhor qualidade, cara, gente da melhor qualidade. Enfim, vendi o carro para ele e comprei outro, que eu não lembro qual. Eu acho que eu comprei o carro da minha mãe, era um Golzinho. Mas, cara, eu tenho muito carinho por essa época, viu? Porque eu casei, eu era programador e a gente casou porque estava a fim de casar mesmo. E foi um começo de vida apertado, mas as conquistas foram juntos, né? Então, todas as conquistas foram juntos e, enfim. Massa. Enfim, somos uma família, acho que uma família bonita, graças a Deus. Você falou sobre religião e tal, aí tinha, tipo, a tua frase ela é bem religiosa, né, vamos dizer assim. Não é não. Duro não é eu achei meio apócrifa, né? Não é não. Mas tipo, eu vou falar pra quem não viu a divulgação, que é duro com o pecado, suave com o pecador. Eu acho que não tem nada a ver com religião, não, tem mais a ver com gente. Eu aprendi essa frase quando eu fiz minha especialização, meu MBA na Dom Cabral, na Fundação Dom Cabral. E um dos professores falou isso, eu nunca esqueci. Isso é só que você deve ser duro com o problema, mas você deve ser suave com quem causou o problema para você. Tudo é um momento de aprendizado, né? É óbvio que se você tem um cara que erra o tempo todo na mesma coisa, alguma punição tem que acontecer. Mas você não pode punir uma pessoa por causa do primeiro erro, né? A persistência no erro, tudo bem, aí tem que ser punida, mas o duro com o pecado, suave com o pecador é isso, é que a gente deve, e ainda mais numa instituição como o César, onde a gente é sempre de inovação, onde a gente tem que arriscar, onde a gente tem que ousar, a gente tem que testar os limites, cara. Tem que testar os limites, e o erro faz parte disso. Se você nunca errou, é porque você não testou os limites suficientes, provavelmente você perdeu a oportunidade, né? Então, eu acho que é mais nessa linha de você valorizar as pessoas, de ter uma relação com as pessoas boa, né? Que permita elas aprenderem com os erros e recuperarem isso rápido e obviamente acertarem mais do que errarem, né? Mas que o erro seja parte do processo de aprendizado da gente. Então, pode ser que tenha o espírito por trás disso, pode ter alguma coisa a ver com a religião, mas eu não sou um fervoroso por religião. Eu gosto muito dos princípios, entendeu? Dos princípios. Eu tenho minhas dúvidas, eu tenho minhas dúvidas se quando a gente morrer tem alguma coisa depois, eu tenho minhas dúvidas. Tenho minhas angústias, entendeu? É mais profundo isso aí, viu? Mas eu gosto dos princípios. Eu gosto dos princípios de você saber pedir perdão, de você saber perdoar quem lhe pede perdão. De vez em quando, Cláudia diz aqui a mim, tu vai desculpar esse cara, rapaz, esse cara é muito safado. Rapaz, se ele não tiver pedindo desculpa de coração, o problema é dele, não é meu que estou desculpando, o problema é dele. E vai se entender depois lá em cima é ele, não sou eu. Eu tô dando minha cara para levar outro tapa, entendeu? Então não tá tudo certo. Nesse sentido, pode ser que tenha uma relação aí, mas a frase tem mais a ver com gente do que efetivamente com religião. Rapaz, eu vou te dizer, Vici, tipo, olha esses conceitos aí de gestão que você tá aprendendo aqui de graça. Você não tá gastando um centavo para aprender essas coisas. Provavelmente você ia ter que pagar uma pós-graduação, você ia ter que pagar um seminário de gestão aí, um curso para aprender essas coisas, e você tá vendo aqui de graça. Isso é exclusividade para quem assiste aqui o Coros, cara. Cara, é a coisa mais linda do mundo você ouvir que uma empresa ela tem que arriscar e ela tem que inovar e ela tem que... Isso é uma coisa que é tão lindo de ouvir hoje em dia, porque tem tanta empresa que não gasta 50 centavos em evolução, né? Que é isso? Nomes. Eu não tô citando nomes. Não tô citando nomes. Até porque eu não tenho muito, assim, né? Não tenho muito o que falar, mas... Mas nessa área da gente, cara, eu acho que isso tende, pelo menos nesse momento que a gente está vivendo, como você tem muito mais vaga disponível no mercado do que pessoas, ou as empresas, graças a Deus o César é assim desde o dia que foi fundado, tá certo? Mas nesse ponto, e a minha identificação com o César vem muito disso, né? Eu tive outras experiências, eu passei 10 anos no César no começo, nos primeiros 10 anos, passei um tempo fora e voltei. Nenhuma experiência profissional na minha vida foi igual ao César, entendeu? Nenhuma experiência minha como gestor foi igual a trabalhar com o Silvio Meira. Eu tive uma chefe no Rio de Janeiro chamada Karen Breitman, quando eu fui diretor do centro de pesquisa da EMC, que hoje pertence à Dell, era na mesma linha do Silvio.
Era da mesma escola, aliás, foi Silvio quem me indicou para ela. Era na mesma linha. São duas pessoas, os dois melhores chefes que eu tive na minha vida, porque eram assim com gente, entendeu? As pessoas estavam sempre... Quem é mais prioritário para mim, o meu funcionário ou o meu cliente? Cara, isso é igual a cérebro e coração, não tem um mais importante que o outro. Se um parar, o outro para junto. Entendeu? Se eu não tiver cliente, eu não tenho colaborador. Mas se eu não tiver colaborador, não tem entrega boa para fazer para o cliente, tem que cuidar dele. Então você tem que vender bem, você tem que entregar bem, e você tem que cuidar da carreira das pessoas. É evidente que numa instituição como o César, com 1.000 colaboradores, com 1.000 funcionários, tem aqueles que não são bem cuidados, tá certo? É óbvio que tem, é óbvio que tem, é óbvio que a gente deixa escapar coisas boas, né? Mas a gente está sempre aprendendo, e a gente sempre buscando uma forma de melhorar nisso, entendeu? Então a gente trata o funcionário da gente, tenta tratar o funcionário da gente da melhor forma possível, como se ele fosse um cliente, tá certo? Para cuidar da carreira dele, para que ele tenha uma remuneração adequada, que ele tenha um ambiente de trabalho saudável. Não estou dizendo que a gente acerta sempre, a gente também erra, tá certo? Mas a gente tem esse princípio de pensar nisso o tempo todo, né? Então, eu acho que a gente erra menos quando a gente tem isso como prioridade. É aquela história, né? Que por trás de todo o CNPJ, o que tem é um monte de CPF. São vários, né? CPFs. Então, na área da gente, como hoje você tem... as mesmas pessoas são disputadas por várias empresas, ou as empresas acordam que elas têm que priorizar as pessoas, ou elas não terão as melhores pessoas. Né? Não tem assim, jeito, né? 1.000 pessoas, 1.000 colaboradores já é um númerozinho interessante, né? A gente, tipo, não sei se a gente já recebeu alguém aqui que tinha um quadro desse tamanho, mas aí a gente pergunta como é que, quais são, digamos assim, as receitas, se é que existem receitas, para você gerenciar esse tanto de gente, como é que, tipo... A receita é dividir, é confiar, delegar e confiar, e trocar com o time de gestão o tempo todo. A gestão do César não é feita por um CEO, tá certo? A gestão na nossa governança, nós temos um conselho e nós temos um trio que responde para esse conselho. Eu sou o CEO do César, o Eduardo Peixoto é o Chief Design Officer. Então, eu estou muito focado na estratégia do César, na cultura organizacional, essa parte mais intangível do capital humano, cultura organizacional, cultura é a alma de uma empresa, né? Então, essa tarefa é minha. E as 3 áreas de entrega para cliente, a César School, o César DIO e o César Labs. Eu olho para isso. Eduardo, como Chief Design Officer, olha para os negócios e para a nossa oferta. A gente tem que ter um portfólio de oferta como centro de inovação, um portfólio permanentemente renovado, né? Então, ele olha para isso, para os negócios e para as ofertas. E Carla Godoy, que é a COO, nossa Chief Operational Officer, ela cuida do back-office, cuida das finanças, cuida da parte mais tangível do capital humano, processo de recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, desenvolvimento de carreira, essa parte mais processual, né? A esse trio responde uma diretoria, a essa diretoria respondem gestores, e a esses gestores responde o time. Então, a gestão das pessoas é feita de forma descentralizada, com práticas comuns, com compartilhamento de princípios, de valores, de práticas. Mas se eu for gerenciar as 1.000 pessoas, elas serão mal gerenciadas. Essa tarefa é dividida por todo o time de gestão, né? E eu digo sempre que todo mundo no César precisa saber vender, precisa saber entregar, precisa saber cuidar das pessoas. Tá certo? Isso em qualquer empresa, isso em qualquer organização. Tá certo? Se eu não tiver uma boa compreensão do que é vender, eu não vou entregar tão bem quanto eu entrego se eu conhecer o processo de venda. Se eu não conhecer como é que eu faço a minha entrega, eu não vendo tão bem, tá certo? E cuidar das pessoas é básico, tá certo? É básico. A gente precisa que as pessoas estejam felizes. A gente gasta 8, 9 horas da vida da gente dentro de uma empresa. A gente precisa que o ambiente de trabalho seja o melhor possível, que as instalações sejam adequadas, que a máquina que você usa seja adequada, que quando você estiver doente a empresa te dê um suporte, que você tenha um plano de saúde capaz de atender você e sua família, e por aí vai, né? Que no momento desse de pandemia você tenha todo o suporte físico, financeiro e psicológico necessário para atravessar um momento desse que é tão difícil. Há 15 dias atrás, exatamente 15 dias atrás, a gente perdeu um funcionário, ele faleceu de Covid, foi o primeiro caso, espero que o último do César. Dói demais, cara, dói demais. Dói demais, é duro demais para a empresa passar por um momento desse, entendeu?
Mas isso, enfim, eu sei que tem empresas que não têm esse tipo de prática, mas eu tenho visto uma movimentação interessante no mercado das empresas buscando isso o tempo todo. Eu acho que a gente vive um momento de... Eu prefiro olhar o lado bom do copo, tá certo? O lado que está cheio, o lado de quem está fazendo, trazer os bons exemplos para a mesa. Eu acho que tem mais valor do que você ficar simplesmente chorando as pitangas pelo que não foi feito ainda. O que não foi feito ainda vai ser feito. Verdade. Quando você fala essas coisas aí, eu tô vendo um compilado de anos e anos, tipo, de gestão, de conhecimento de pessoas e tal. Aí eu queria fazer tentar fazer um ponto contigo, assim, de como foi essa transição, uma coisa que a gente fala de vez em quando aqui, porque tem muita gente que ela se sente meio que compelida a ir para a parte de gestão. Você vai, em algum momento da carreira, você começa a pensar mais na parada um pouco mais ampla do que só no seu trajeto, né, na sua trajetória. Você começa a abrir um pouco mais. Aí eu queria que... Tipo, como é que foi para você essa migração, assim? Sair de programador e chegar até onde você tá? Tipo, qual foi o aprendizado, assim, que você teve no meio do caminho que você disse, caramba, é gente, é gestão, é pessoas? Vou te falar. Primeiro, eu nunca trabalhei com chefe que eu não gostava. Quando eu não gostava, eu pedia para trocar de chefe, pedia para ir para outra área, ou pedia para sair da empresa. Eu só trabalhei com chefe que eu gostei minha vida inteira, cara. Entendeu? A minha vida inteira. Todos eles me ensinaram muito. Todos eles trouxeram muita coisa. Até os maus exemplos eu procurava aprender com aquele negócio. Entendeu? Porque todo mundo tem momentos bons e momentos ruins. Então, vocês, nossos chefes, a gente erra. Né? Mas a gente precisa tirar um aprendizado. Uma receita muito boa. Agora, apesar de que assim... eu acho que o ódio pode ser um motivador poderoso também. Então, você trabalhar pode sendo ser. Motivado pelo ódio. Pode ser. Eu, graças a Deus, não passei por esses momentos, não. Mas, então, essa é uma coisa importante que eu acho que você tem que estar feliz. Você tem que estar feliz, tá certo? E você tem que testar possibilidades. Eu fui para a área de negócios porque eu já tinha 3 filhos pequenos. Eu achava que no banco onde eu trabalhava, o Banorte, um lugar que eu tenho uma saudade enorme, um banco que foi vendido, era um banco privado, com sede em Recife, mas tinha atuação no Brasil todo. E eu vivia o Banorte intensamente, vivia o meu trabalho, vivia o clube do banco no fim de semana, participava dos jogos lá, futsal, futebol de campo, ia para tomar minha cerveja no clube no fim de semana. Eu vivia aquele negócio intensamente, eu tinha um amor pelo banco muito grande. E eu achava que no banco, para você ganhar dinheiro, você tinha que ir para a agência. Você tinha que trabalhar na agência. Hoje em dia, quem trabalha em agência de banco não ganha muito dinheiro, não. Mas na época ganhava, tá certo? E eu, com 3 filhos pequenos e com conta para pagar, eu disse, eu quero testar esse negócio. E comecei a me preparar para isso. Quando eu saí da área de sistemas e fui para a área de produtos, então, no Banorte, quando a gente implantou pagamento com cartão de crédito, então toda essa automação usando cartão, URA, esse negócio que a gente liga e o cara faz, diz que 1 para não sei o quê, diz que 2 para não sei o quê. Isso eu participei da implantação disso no Banorte já como produto, não mais como sistema. O caixa eletrônico, eu cuidava disso no Banorte. Então, toda essa parte de serviços eletrônicos de automação, de autosserviço, eu cuidava como gerente do produto, não mais como sistema. Né? E um cara que me atendia nessa área era Augusto Galvão, que é um cara interessante que vocês entrevistarem algum dia. Ele hoje é diretor do César Labs, trabalha com a gente no César, é diretor do César. Ele me atendia na área de sistema. E eu comecei a gostar desse negócio de produto. E aí eu estava me preparando para ir para a agência quando o banco foi vendido. Né? E eu simplesmente fui contratado para trabalhar no Bom Preço. Quem é nordestino sabe o que é o Bom Preço. Para voltar a trabalhar como analista de sistema. Aí me apareceu na minha vida Ismar Kaufmann, que é um fundador do César, é empreendedor no Porto Digital, então aluno de Silvio Meira, e era o cara que cobria Silvio Meira nas aulas dele. Apareceu Ismar e Silvio me convidando para ir para o César. E aí eu te digo, eu comecei, o que me motivou inicialmente a sair da área de TI para ir para a área de gestão foi dinheiro, não vou negar para vocês. Mas eu não iria se eu não gostasse. Eu gostei daquele negócio, tá certo?
E o negócio do dinheiro é interessante, porque eu gosto de dar um exemplo importante para vocês. Quando eu fui contratado pelo Bom Preço, eu ia trabalhar lá para ganhar R$ 4.500. Isso em 1996. Era muito dinheiro naquela época. R$ 4.500. Não era esse dinheiro todo não, cara. Não era esse dinheiro todo não. O dinheiro já teve planos aí, já foi, já veio. Isso devia corresponder hoje a um salário de analista de analista de sistema, a uns 12 mil talvez, tá certo? E também aí, conhecido como muito dinheiro. bom salário. Mas, enfim. Aí me apareceu o Ismael Silvio Meira me apresentando a ideia do César. Cara, eu liguei para o Bom Preço, fui lá falar com o Romildo, que era o diretor do Bom Preço, que tinha me contratado. Ele tinha me contratado, mas eu não tinha começado ainda. Eu conheci o César nesse meio tempo. E eu deixei de ir ganhar meus R$ 4.500 no Bom Preço, que era um grupo empresarial estável, tá certo? Para ir trabalhar no César para ganhar 2.300, metade do que eu ia ganhar no Bom Preço, num negócio que não tinha faturamento. O faturamento do César, quando eu cheguei, era 0. Caramba! Tá certo? E era a ideia. Eu me apaixonei pela ideia do projeto do César, pelo propósito do negócio, entendeu? Pode falar um pouquinho sobre essa ideia para o pessoal que não conhece? Talvez algumas pessoas não conheçam. César, mas eu queria contar só para vocês que quando eu cheguei em casa e contei para a Cláudia como é que foi a conversa com o Silvio Meira, aí Cláudia Lobo disse: menino, eu nunca vi teu olho brilhar dessa forma. Aí eu disse: cara, Cláudia, eu tô louco, eu quero trabalhar com esse cara. Ela disse: por que tu não vai? Eu disse: Cláudia, é metade do salário do Bom Preço. Ô Fred, e o salário do Bom Preço paga as contas da gente, Fred? Eu digo: não paga não. Ela disse: na merda a gente já tá, né? Eu digo: já. Vai, pô. Vai, pode ser que dê certo. E foi esse empurrão de Cláudia, assim, de toma coragem e vai, porque a gente tá junto aqui. A gente já tinha 3 filhos, né? E agora vocês entendem o porquê de uma namorada apenas. Agora é incrível que toda vez que a gente conversa com alguém de Recife, da área e tal, o nome de Silvio Meira é citado. Silvio Meira e a maneira como é citado o nome dele, né? Não é só ser citado o nome dele. Silvio Meira é igual a minha mãe. Eu ainda arrisco falar dele de vez em quando, mas se alguém falar mal dele na minha frente, vai ter problema. Eu devo tudo que eu sou do César para cá a Silvio Meira. Devo tudo a ele. Eu devo a experiência que eu vivi no César, porque ele me permitiu. Óbvio, a gente tinha um alinhamento de valores e de propósito muito grande. Silvio é o cara da visão, mas não é um cara de operacionalizar a visão dele. Eu era esse cara. Eu não sou um cara muito criativo, mas eu tenho essa capacidade de você me dar uma tarefa e eu perseguir, né, para executar. Então, a gente confia, a gente gosta muito um do outro, então a gente deu certo, deu match, né? E depois, nas outras experiências que eu vivi, quando eu precisei sair de Recife para o Rio, para não acabar meu casamento por causa do Santa Cruz, foi Silvio que me arrumou um emprego no Rio de Janeiro. Depois, quando eu fui trabalhar na EMC, foi Silvio que me levou foi Silvio que me indicou para Karen lá na EMC. Depois, quando eu fui desligado da Tempest, que é a empresa pela qual eu tenho um carinho muito grande e amizade com os sócios, apenas não deu liga e eles me tiraram, faz parte do jogo. Foi Silvio que me trouxe para trabalhar com ele na então Matmore, hoje The Digital Strategy Company. E quando eu não estava muito feliz lá trabalhando na empresa dele, eu disse a ele que não estava feliz, ele disse: onde é que você quer estar feliz? Eu disse: no César. Ele disse: volte para o César. E eu voltei para o César, enfim, e tenho com ele uma interação de dia a dia, porque ele é professor extraordinário da César School e ainda senta com a gente para dar direção ao César. Então, Silvio é especial demais na minha vida e por ele mato e morro. Não tem, um devo dia demais. A gente espera receber ele aqui também. Já temos o bonezinho ali, já está pronto para a gente Se usar. Deus quiser, é um cara fantástico, cara, fantástico. Cara fantástico. Mas enfim, voltando lá para a provocação de vocês nessa história por que o César foi criado, né? Lá atrás, em 1995, tem alguns fatos que contribuíram para o pensamento da criação do César. Um deles foi uma turma que se formou no Centro de Informática da UFPR,
90% dessa turma foi contratada pelo Unibanco para vir morar em São Paulo e trabalhar no Unibanco. E aí os caras disseram, pô, a gente está formando aluno aqui para os caras irem embora de Recife? Não, a gente tem que formar os alunos para eles trabalharem em Recife. Então, a criação de um instrumento, né, de uma entidade ou de um instrumento que retivesse mão de obra qualificada em Recife foi uma motivação. Outra motivação foi trabalhar com empreendedorismo. Essa coisa que a gente vê tão efervescente de startups hoje no Brasil. Hoje a gente tem literatura de Lean, dessas coisas todas, né, de Canvas, de não sei o quê. Naquela época nem literatura existia. Mas a gente tinha a ideia de incubar empresas, já existia no Softex um movimento de criar incubadoras de base tecnológica Brasil afora. A gente tinha uma incubadora dentro do Centro de Informática, que era um núcleo do Softex, chamado Recife Bit, e o César era uma incubadora de empresas também. Então, a proposta de também criar uma incubadora de empresas era uma motivação. A terceira motivação era aproximar universidade e mercado. Isso hoje está muito comum. Os programas de cooperação universidade e empresa estão espalhados no Brasil afora. Mas há 25 anos atrás, o César completa 25 anos agora, em dia 14 de maio, daqui pouco mais de um mês. Há 25 anos atrás isso não era comum. Então essas foram as três motivações. Tá certo? Então o meu papel era convencer professores do Centro de Informática a trabalharem com o César, ou a participar dos projetos do César, ou a incubarem, criarem suas startups e incubarem dentro do César. Era levar para o mercado, identificar no mercado problemas que a gente pudesse, problemas complexos, que a gente pudesse criar soluções inovadoras, diferenciadas dentro, a partir de um ambiente dentro da academia, porque o escritório do César era dentro do ambiente acadêmico, né? E criar esse ambiente lá dentro que pudesse, no longo prazo, ser um instrumento também de autossustentação para o Centro de Informática. Tá? Se você for em qualquer universidade federal hoje do Brasil, elas estão sucateadas e acho que tem um ambiente financeiro assim, diferenciado, porque eles têm convênios com grandes empresas e através desses convênios eles conseguem manter uma infraestrutura adequada e ter capital humano qualificado para trabalhar ali dentro, como é o Centro de Informática da UFPE hoje, né? Nível 7 na CAPES e mestrado com nota máxima, doutorado com nota máxima. Só para a gente usar um benchmark bacana, a USP aqui em São Paulo põe para dentro 60 alunos de computação por ano. O Centro de Informática da UFPE põe para dentro 300 alunos por ano. Caramba, aí. Tá? Então, eles são top do top do top. E na nossa governança do César, acima dos conselheiros do César, existe a nossa Assembleia de Associados. E dos nossos 15 associados, 13 são professores do Centro de Informática da UFPE. São essas 15 pessoas que têm o poder de dizer o César continua existindo ou o César vai fechar as portas. Caramba, que legal. Caramba, então, a gente tem ainda um vínculo institucional muito forte com o Centro de Informática da UFPE e um compromisso institucional com eles e com Pernambuco, né? A gente, apesar de estar espalhado Brasil afora, a gente é muito preso ainda ao ambiente do Porto Digital e aliás, não ainda, mas para sempre, né? Esse é o ambiente onde a gente nasceu, é um ambiente que a gente precisa promover. E apesar de eu morar em São Paulo, a grande briga é para você não ter só São Paulo como centro de desenvolvimento, que você tenha isso espalhado Brasil afora, né? Então mas o ambiente de negócios ainda está aqui e, enfim, eu preciso estar longe de Recife para poder estar longe do Santa Cruz, né? Porque senão eu volto lá para dentro, isso é uma miséria, isso é uma doença. Aí, hoje o César é o maior, posso dizer? A gente é um dos maiores. Dele. Não, existem institutos maiores do que a gente. O Eldorado, que tem sede em Campinas e tem presença em Porto Alegre, em Manaus, em Brasília. Eu fui conselheiro do Eldorado por 4 anos, tenho um carinho muito grande pela instituição. E o CEO de lá, o Sobol, foi nosso cliente na Motorola e foi nosso conselheiro no César por 5 ou 6 anos. Um cara bacana demais. Tá todo mundo aprendendo, né, um com o outro aí. Com certeza. O Eldorado, a gente deve faturar 217 milhões esse ano, o Eldorado deve ser uma operação de 300 milhões, um pouco maior do que o César. Acho que o CPQD é maior do que a gente, mas a gente é um dos maiores, com certeza. E a gente, desculpa, a gente tem uma diferença para a maioria deles,
que é o fato da gente ter uma escola. A gente tem a SESI School, né? A SESI School tem... Puta de uma escola. Exatamente, é puta de uma escola. A gente tem curso de graduação, de mestrado profissional, de doutorado profissional, de especialização, de formação executiva, tem programas de residência de software, tem programas de projetos educacionais dentro da SESI School. Então, é uma operação já de 30 milhões ano, a SESI School, e dentro desses 200 milhões que o César fatura, 30 milhões mais ou menos vem da School. E se Deus quiser, nos próximos anos a School vai representar aí pelo menos 50% do faturamento do César, né? E isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença. Inclusive, esse é o primeiro programa de doutorado profissional no Brasil, né? Isso não existe em O mestrado profissional nosso também foi o primeiro do Brasil. Que legal. Né? E o doutorado profissional foi o primeiro, começou em março do ano passado e já vamos agora para a terceira turma. Que massa, eu nem sabia, na verdade. Eu tinha visto uma matéria, não sabia que já tinha começado. Já começou em março do ano passado, em plena pandemia, né? Em plena pandemia. A seleção começou um pouquinho antes da pandemia. E, enfim, a graduação a gente forma as primeiras turmas no final desse ano. Acho que assim, pra quem é, tipo, sei lá, de outros lugares, não deve entender pra gente de João Pessoa a importância da SESI School, porque digamos assim, você aqui tem graduação boa tal, mas é um mercado ainda pequeno, ainda em desenvolvimento, né? E tipo assim, qualquer chance que a gente tem aqui de tipo crescimento mesmo assim, passa um pouco pela eu vou te dizer pela um negócio. SESI School, né? Fazer mestrado Olha, não é porque eu tô falando com vocês não, mas tem duas raças que eu conheci que eu nunca conheci um ruim. Um é judeu. Todos que eu conheço são muito inteligentes e muito bons. Cara, na boa, os outros são os paraibanos. Toda a nossa experiência com o pessoal de Campina Grande e de João Pessoa no César foi sempre acima da média. Sempre acima da média. Principalmente a Federal de Campina Grande, que lá no começo a gente contratou muita gente de Campina Grande para o César. Quando a gente começou a sair precisamos contratar gente de fora de Recife. O primeiro lugar que a gente foi Campina Grande. Depois João Pessoa. E as experiências foram fantásticas. Assim, ainda são hoje em dia. Né? E olhem vocês que quem está falando é uma pessoa que até pouco tempo atrás empregava Aquiles, viu? Então, o fato de Aquiles ter trabalhado no César não derrubou essa média, então é porque o negócio é muito bom. E não é à toa, né? Silvio Meira é paraibano de Itaperoá. Olha só. Eu achava que ele era de Recife. Não, ele é de Itaperoá. Ele é muito forte em Recife. De coração, mas ele é nascido em Itaperoá. O pai dele ainda tem negócio em Itaperoá. E ele regularmente vai a Itaperoá com o pai dele para acompanhar lá os negócios. E o pai dele já tem mais de 90 anos, mas graças a Deus está lúcido e sabe o que faz. E ele vai regularmente a Itaperoá com o pai para acompanhar lá os negócios do pai. Legal. Assim, eu tenho uma curiosidade, tem um comentário aqui do Luiz, Volta Aquiles, acho que fica a dica Hashtag Volta Aquiles. Hashtag Volta Aquiles. Luiz. Eu tenho a dúvida assim, tipo, essa operação tipo, essa expansão que vocês fazem para outros estados, ela tem um pouco a ver com levar essa mesma ideia que foi aplicada em Recife para outros lugares, e se tipo assim, é algo que vocês já se já participou de processos assim, sabe? Tipo assim, uma outra cidade que queria fazer a mesma coisa que Recife fez, implantar, tipo, levar, como é que se diz? Levar vocês para ajudar, né? Implantar alguma coisa assim. Vê, se você der um passo para trás e olhar para o Brasil, nós somos a 8ª economia do mundo. E se você pega um ranking global de inovação e produtividade, o Brasil é 68º ou 69º, né? Então, cara, o jogo é um jogo de país. Você tem que subir a régua do país, tá certo? Então, não basta o César. Você tem que ter o Instituto Adorado, você tem que ter o Lactec em Curitiba, você tem que ter o CPQD, você tem que ter o Instituto Atlântico em Fortaleza. Você tem que ter as várias instituições espalhadas que a gente tem no Brasil, a Fundação CERT em Florianópolis, que está lá dentro do ambiente da CAT, que é fantástico, a PUC do Rio Grande do Sul, a PUC do Rio, as universidades, as boas universidades que a gente tem no Brasil, que produzem startups e inovação
né? Então, o jogo tem que ser de país, tá certo? Agora, o que é que motiva o César? Hoje, por exemplo, a gente tem 8 ou 9 funcionários em Florianópolis. A gente não tem estrutura física em Florianópolis, tá certo? O que é que faz a gente ter uma regional? Uma regional pressupõe você ter infraestrutura física lá. Ou um ambiente de negócios que peça isso, como é o caso de Manaus. A gente tem alguns incentivos fiscais para inovação para os clientes da gente, que a gente tem que ter uma base em Manaus para poder ser contratado lá, tá certo? Então, essa é uma motivação, negócios, tá certo? Um ambiente de negócios que justifique isso. Um segundo ambiente é você ter capital humano qualificado. Quando a gente abriu a filial Sorocaba, a motivação foi essa. Sorocaba não está dentro da capital São Paulo, que é um caos, né? Para quem não gosta do caos de São Paulo, é meio louco. Eu gosto, pessoalmente, eu adoro isso aqui. Né? Sorocaba é um lugar que está a 80 quilômetros só de São Paulo. Quando você quer, você vem a São Paulo. Mas um lugar de uma qualidade de vida muito boa, de um ambiente mais tranquilo de se viver, com boas universidades lá. Né? Você está a 80 quilômetros de São Paulo e a 80 quilômetros de Campinas, que é um outro polo importante de ciência e tecnologia no Brasil. Então você tem ali um triângulo. Então, e tem uma formação de capital humano qualificado bem interessante. Essa foi a razão da gente abrir Sorocaba. Tá certo? Então, Sorocaba, Manaus, Curitiba. Por que a gente abriu Curitiba? Por conta de ambiente de negócios. Tá certo? A gente tinha um ambiente favorável na época para abrir uma regional lá. Tá certo? Então, vai variar muito de você ter acesso a capital humano qualificado, de você ter uma fonte de recurso voltada para a inovação que justifica a presença, ou um ambiente de negócio favorável. Próximo lugar que a gente está olhando é o Rio de Janeiro, que é uma cidade linda, uma cidade de um povo de bom coração, é a cidade do Brasil com maior quantidade de PhDs por habitante, foi capital do país, então ainda preserva um ambiente cultural assim, apaixonante, é absolutamente lindo, tá certo? Eu passei 7 anos no Rio, eu ainda passo no aterro do Flamengo e fico olhando e dizendo assim, meu Deus do céu, que lugar é esse? Né? Toda vez que eu passo ali, de tão bonito que aquilo é. E mais uma cidade mal cuidada, né? Mal cuidada pelos seus administradores, pelos seus gestores, o tráfico tomou conta da cidade, mas a gente ainda tem um ambiente de negócio favorável, a indústria de comunicação por conta da Globo ainda tem uma presença forte lá, a indústria de seguros ainda tem uma presença forte no Rio de Janeiro, a indústria de óleo e gás está lá, a indústria de óleo e gás no Brasil está lá, o centro de decisão dessa indústria no Brasil fica lá, a gente tem boas incubadoras como a da COP, da PUC, a da UERJ, né? A da universidade lá em Niterói, a da Unirio, que fica na Praia Vermelha. Enfim, a gente tem um ambiente favorável e a gente tem um projeto educacional lindo que roda lá, de formação de pessoas do ensino médio, que roda no Rio há 13 anos, é patrocinado pela Oi Futuro, que é o braço de responsabilidade social da Oi. Em convênio, aí a gente leva ensino para uma escola que fica lá no Andaraí, na cidade do Rio de Janeiro. E a gente já tem hoje um relacionamento com a Petrobras, tem outros clientes sendo prospectados, provavelmente por conta do ambiente de negócio e de toda a história da cidade do Rio de Janeiro, provavelmente lá vai ser a próxima regional da gente, com estrutura física, né? Legal. Tem um questionamento que é assim, eu sei que o César trabalha com uma coisa que as universidades trabalham muito, que é com desenvolvimento, com esse desenvolvimento e inovação ligados à lei de informática. Isso aí teve uma polêmica esse ano, acho que foi no começo desse ano. Eu não vou entrar em âmbito de governo e tal, porque do meu ponto de vista tem um grande retrocesso. A gente está vivendo um retrocesso em muito ponto aí. Falou que não entrou na polêmica. Já entrou, né? Eu tô dizendo, assim, é a minha opinião. Não quero entrar em polêmica, mas essa porra a situação tá praticamente uma calamidade, mas eu não vou dizer mais nada do que isso. Só que aí teve uma questão aí com a lei da informática que o pessoal ficou um pouco até assustado, tal, porque parecia que ia acabar a lei da informática. Teve algum moído aí político, e aí depois isso encerrou-se e tal. Aí assim,
eu queria te perguntar, porque você é uma pessoa que conhece bem do assunto, o que é a lei da informática e o que foi essa pequena treta que surgiu há pouco tempo. Tá, vamos lá. Se não se tem incomodado de falar também. Porque... Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu não vou falar do governo. Eu como cidadão tenho minha opinião, mas eu como CEO do César eu não posso... Sim, a gente tem uma prática de que a gente trabalha para governos também, tá certo? A gente não... Muito pouco da receita do César vem de contratos em área pública, muito pouco, tá certo? Mas quando tem um negócio interessante para a gente fazer, a gente faz, tá certo? Então hoje a gente trabalha para o Banco do Brasil, que é uma empresa pública, trabalha para a Petrobras, que é uma empresa pública, tá certo? Então não combina bem um CEO de uma empresa que trabalha para o setor público ficar tecendo comentário político a respeito desse governo. Como qualquer governo tem coisas boas e coisas ruins. Em consideração que, se tratando desse governo, pode dar até treta, né? Tem coisas boas, tem coisas boas. Tem coisas boas treta, nesse governo. A área de infraestrutura desse governo anda, tá certo? A gente pode não concordar com a política de meio ambiente desse governo, mas ela existe. Ela existe e ela é coerente com a linha política do presidente. Tá certo? A gente pode não concordar, faz parte disso. Agora, de fato, infelizmente, no caso da pandemia, a gente está vendo uma falta de coordenação grande né? Eu não chamaria o presidente de genocida, acho que é um exagero, mas acho que se houvesse um poder de articulação maior, a gente teria menos mortes do que a gente está tendo hoje, tá certo? Mas a culpa, eu boto essa culpa no... Por que fecharam os hospitais de campanha? Por que a cidade de São Paulo fechou o hospital de campanha? A culpa é do presidente ou é do prefeito? Né? E os hospitais de campanha estão fazendo falta, cara. Porque é muito caro. Oxente, mas a prioridade não é salvar vidas? Gaste o dinheiro, cara. Então, a gente poderia entrar por aqui pela noite, mas eu tô com muito medo de ir por onde está indo, sabe? Aí vamos parar por aqui. A gente né? Bora falar sobre a lei da informação. Vamos falar da lei da informação. Mas se quiser, a gente fala aqui, mas... A lei de informática... O CEO faz medo. A lei de informática é um instrumento que foi criado em 1998 para você incentivar a indústria a produzir no Brasil, tá certo? A produzir no Brasil. Esse incentivo era em cima de um benefício no IPI, o imposto de importação, né? Aliás, imposto de quem produz, o imposto que é cobrado da indústria quando ela produz um bem no país. Então você tinha um abatimento do IPI e esse abatimento cumpria uma regra, tá certo? Que parte você tinha que investir em pesquisa e desenvolvimento com universidades e com centros de inovação como o César. Nós, para sermos credenciados para executar projetos da lei de informática, nós somos credenciados num órgão chamado CAT, que pertence ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Tá certo? Eu, inclusive, sou membro do CAT, membro suplente, né, representando os institutos. O titular é o Sobol, que é do Eldorado. Então, por exemplo, você pega uma Motorola, uma Samsung, os grandes fabricantes de semicondutores, de computadores e celulares, eles têm esse benefício e eles contratam instituições como o César para executar um projeto do roadmap de inovação deles. Eles têm o roadmap de inovação e eles contratam a gente para executar aquilo. O que acontece é o seguinte, quando a lei foi criada, ela tinha uma data de vigência, tinha um período. Ela estava programada para um belo dia ser encerrado e acabar aquele benefício fiscal, tá certo? Só que isso foi sendo renovado ao longo do tempo e há pouco tempo atrás ela foi esticada até 2029. Então ela está prevista para terminar em 2029. Há 2 anos atrás, em 2019, foi feita uma reforma da lei de informática, tá certo? O benefício fiscal das empresas foi diminuído. Mas terminou que aquele benefício, mesmo diminuído, a obrigação de investimento em P&D em instituições como o César aumentou. Então, para nós, institutos de pesquisa, foi boa a reforma que fizeram em 2019. Agora, existe uma redução gradativa desse benefício até 2029, quando a lei acaba. O que aconteceu esse ano
foi que, por conta da pandemia, o governo precisou entrar com essa medida provisória recente para pagamento do auxílio emergencial. E, cara, o governo não fabrica dinheiro. Para pagar o auxílio emergencial, você tem que tirar de algum lugar. Isso é igual a casa da gente. Se eu quero comprar um apartamento novo, eu vou ter que economizar em algum lado. Se eu não tiver dinheiro sobrando, eu vou ter que cortar alguma despesa em casa para poder assumir uma despesa nova. Todos nós somos assim, o governo também é. Tá certo? Então, o governo entrou com... A primeira medida que o governo quis fazer foi mexer naquele teto, né? Ou naquele piso que existe para investimento em educação e saúde. E a sociedade gritou rapidamente, chiou, disse, não, isso aqui já é baixo, a gente já não concorda com o que implementaram aí, já mexeram demais no dinheiro da saúde e da educação, isso é imexível. Aí o que foi que o governo fez? Ressuscitou uma PEC antiga, que mexia, dentre outras coisas, nos benefícios fiscais, nos vários benefícios fiscais existentes no Brasil. E a ideia é cortar os benefícios. Se você somar todos os benefícios fiscais que você tem no país hoje, eles correspondem a 8% do PIB. Caramba! E a ideia é você reduzir isso para 4%, com essa PEC. E aí, uma das coisas que ia acontecer era atingir a lei de informática. Mas ia acabar a lei de informática? Não, eles iam apenas reduzir o benefício. Mas o que é que acontece? Existem 2 leis de informática no Brasil. Existe uma que atende a Amazônia, a região da SUFRAMA, e ela a gente tem que se credenciar não no CAT do MCTI, mas no outro órgão chamado, me foge o nome agora, né? CAPDA, que é ligado ao Ministério da Economia, não tem nada a ver com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Então existe uma lei de informática para atender a indústria na Amazônia, e uma outra lei de informática que para atender a indústria fora da região amazônica. Essas leis, elas sempre estiveram em equilíbrio. Porque se elas estiverem desequilibradas, a indústria de um lado sai e vai para o outro. Se o benefício for maior, porque você está na Amazônia, ela sai todinha do resto do Brasil e vai para o Amazonas. Se o benefício do lado de cá for maior, ela sai da Zona Franca de Manaus e vem para o resto do país. Então elas sempre estiveram em equilíbrio. Ao mexer agora nessa medida provisória, nessa PEC, né? Nessa PEC, não foi uma medida provisória, foi uma PEC, que mexia na lei de informática do resto do país e não mexia na da Amazônia, o que é que ia acontecer? Você ia empurrar a indústria do resto do Brasil para Manaus. Tá certo? E Manaus não comporta as empresas e não comporta o capital humano envolvido nisso. Manaus não tem capital humano suficiente para atender. Nem o pessoal de Manaus queria isso. Entendeu? Então, houve uma gritaria, houve uma mobilização grande da bancada de Pernambuco na Câmara Federal, tá certo? E a turma se juntou e ameaçou travar a votação da PEC, e aí o Ministério da Economia chamou para a bancada de Pernambuco para uma conversa, e na noite anterior à votação da PEC, houve um acordo de que não se mexeria na lei de informática, porque já houve uma mexida 2 anos atrás, em 2019, e que já está programada essa redução do benefício fiscal ano a ano até 2029. Então, se os termos da reforma que foi feita na lei de informática 2 anos atrás já estão compatíveis com o que a PEC traz, não tinha por que fazer nova mexida. Então, até agora, o combinado com o Ministério da Economia é que na lei de informática não vai haver mexida, tá certo? Mas ainda assim, a gente precisa que eles transformem isso em lei, tá certo? Porque só de boca não resolve. Não dá certo. Tá certo? Pois é. E 68% da receita do CESA vem de projetos para clientes que são beneficiários da lei de informática. E se a lei acabar e esses clientes deixam o CESA, alguns deixam, outros não. Uhum. Tá certo? É complicado porque assim, ela fomenta não só no CESA, mas tipo, tem muita universidade que dentro do departamento de computação tem uns 3, 4 projetos que rodam nesse formato, e isso ajuda, né? Porque como você disse, tem muita coisa que está aí sucateada e que o recurso que vem ainda é desses projetos, né? De inovação e tal. Para alguns ambientes acadêmicos seria o fim. E a gente sabe que assim, a indústria no Brasil em si ela já tem
Dificuldade. já é mal financiada, já tem problemas. A gente, tipo, um dos grandes problemas, e entrando também nessa questão, é que, tipo assim, um dos grandes problemas que a gente enfrentou na pandemia foi o sucateamento da nossa indústria da saúde, né? Então, tipo, produção de insumos, produção de respiradores, produção de um bocado de coisa que a gente não tinha pra fazer porque a nossa indústria tipo, tem que importar tudo, tem que... Então, assim, é uma dificuldade grande, né? Eu tenho uma pergunta nesse sentido, assim... como CEO do César, a pessoa, você acaba tendo que se envolver muito nesse ambiente político, né? Então, assim, eu não sei até... Tipo, eu queria que você falasse um pouco, não, assim, não, obviamente não entrando em temas, né, a gente não quer entrar nessas discussões que são discussões pessoais, né, eu acho assim, tipo, sobre quem é bom e quem é ruim, mas assim, como é que você vê, assim, tipo, qual que é o teu nível de participação? Deixa eu te falar, o Porto Digital, ele nasceu de uma política pública da Prefeitura de Recife, do governo do estado, quando Jarbas Vasconcelos era o governador de Pernambuco, o Jarbas do PMDB, tá certo? A gente passou de um governo do PMDB para um governo do PFL, porque Mendonça Filho substituiu ele. Depois a gente teve Eduardo Campos, PSB, governador, continuou apoiando o Porto Digital. Depois saiu, entrou Paulo Câmara, que é PSB também, continua apoiando o Porto Digital. Na prefeitura a gente passou por governos do PMDB, do PFL, do PT e mais recentemente do PSB. Nunca tivemos problemas com nenhum deles, porque a agenda é institucional. Eu estou falando do Porto Digital, mas isso vale para o César, tá certo? A agenda sempre foi institucional, tá certo? Sempre foi institucional. A turma diz muito, negócio com o governo não dá certo porque tem propina para todo lado. Cara, propina existe em ambiente público e em ambiente privado. Quem disse que em ambiente privado não tem propina? Agora, você paga se você quiser. Você entra nesse jogo se você quiser, se você não tiver princípios. Tá certo? A conversa é institucional, cara. É para o bem do Estado, para o bem da cidade. A gente não conversa nada em bem do César. A gente não troca favores, entendeu? É bom para o Estado, ou para a cidade, ou para o negócio do país de ciência e tecnologia. Se você quer se envolver nisso... Então a gente está envolvido com políticas públicas, não com a política partidária. Nisso a gente não se mete. E o pessoal pensa muito em política. Quando fala em política, pensa logo num partido, numa coisa. Mas política fazer política é uma parada praticamente artística, né? Necessária. Envolve muita negociação, envolve muito traquejo. Assim, o ponto que eu ia chegar, assim, como é que você, levando em consideração o tamanho da operação, tanto assim, porque quando você fala, 70% dos projetos você pode perder por causa de uma ação, e aí, tipo assim, você já começa a pensar, tem gente aí que vai ser demitida nisso, tem, tipo, custo que vai ter que cortar, tem, sei lá, um impacto gigantesco de uma coisa assim de uma ação, e eu queria, a pergunta assim, mais no sentido pessoal mesmo, assim, como é que a pessoa lida, como é que você lida com isso, e aí, tipo, com o impacto da ação, assim, no lugar do tamanho do César, né, tipo, deixa eu te contar que as decisões, né, tem toda essa repercussão, etc. Deixa eu te contar duas coisas. Primeiro, eu trabalhei num banco que era muito maior do que o César e foi vendido. Banorte. Quando o Banorte foi vendido, muitas pessoas ficaram desempregadas. Tá certo? Porque o Banco Bandeirante que comprou não absorveu todo mundo. Tá certo? Eu não conheço ninguém que morreu de fome. Tá certo? Todo mundo se recolocou de alguma forma. Então é o seguinte, se a gente tiver que fechar o César, a gente fecha, mas os princípios da gente a gente não vende. Isso é inegociável, tá certo? Agora, tirando tudo que for dentro dos princípios da gente, tudo que seja dentro de uma carta de inovação, de você fazer inovação em rede, de fazer do jeito certo, de fazer uma coisa que privilegie o país, que privilegie a sociedade, privilegie as pessoas, tudo que a gente puder fazer dentro dessas regras de ginástica para manter a organização crescendo, saudável, mantendo seus empregos, a gente vai fazer, tá certo? O meu cargo é um cargo político, claro que é um cargo político, tá certo? A gente não faz política partidária, tá certo? A gente não faz política partidária, tá certo?
Mas Não importa se é PT, se é PSB, se é PSL, não importa quem é. Agora mesmo estamos fazendo uma proposta para esse governo federal que está aí, que a gente tem tantas críticas, mas a nossa crítica é enquanto cidadão, enquanto instituição, a gente faz coisas que são boas para o país ou não, tá certo? Se for bom para o país, a gente vai fazer. Eu não acredito que tenha algum governo que seja 100% ruim. Alguma coisa boa deve ter, não é possível. Tá certo? Tem pessoas boas dentro do governo, até porque você vai dentro dos ministérios, tem uma base técnica dentro dos ministérios que está lá, seja qual for o governo, entendeu? Seja qual for o governo. É assim, tipo, é como você disse, né? São pessoas. Tipo, tá todo mundo lá, tá todo mundo tem os seus interesses, tem a sua busca. Eu queria puxar um pouquinho, porque eu tô achando bem política o papo. Eu tava esperando Talvez... o momento da gente mudar aí um pouco, né? Mas deixa eu só te dizer, a gente tem uma meta dentro da SESI School de se envolver com políticas públicas, de educação, de inovação, de empreendedorismo. Isso é parte do trabalho de um centro de inovação. Políticas públicas, tá certo? Não política partidária, não tem nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá certo? Desculpa aí dessa risada, foi porque Luiz Pacheco comentou aqui, tá aplaudindo de pé aqui o posicionamento político tal do podcast. A lucidez, né? A lucidez sobre visão política e não visão partidária, isso é incrível tal de se ter. E ele disse aqui, eu como botafoguense sofredor, ele disse que entende o seu lado aí como de Santa Cruz. Time que vive saindo da primeira divisão. Isso aí o meu não sai da primeira divisão nunca, porque ele nem entra, né? Então... Não, mas o Santa Cruz estava na primeira divisão há o quê? Uns 5 anos atrás, eu acho. O Santa jogou a primeira divisão em 2006 e já caiu. Depois voltou em 2015, a gente conseguiu acesso para a Série A. Jogou a Série A em 2016, em 2017 já estava na B, em 2018 já estava na C. Tá. Então Santa Cruz está muito sofrido há muitos anos. É um clube. Eu lembro dessa última passagem que tinha o grande Keno. Mas caiu, mas é um time que caiu, né? É um time fantástico, assim. Você pega no papel, o time inteiro foi vendido para clubes da primeira divisão, mas o time caiu porque o pagamento atrasou e deu uma desmotivada lá na turma. Tinha Léo Moura, tinha Grafite, tinha Keno, tinha João Paulo, tinha William Correia, tinha Arthur Caíque, tinha o Thiago Cardoso, goleiro, tinha o Neres, que era o zagueiro, que foi pro Internacional, enfim, foi pro Sport, se não me engano. Tinha muito jogador que jogou a primeira divisão no ano seguinte, mas... Né? No final das contas desmonta o time, né? Sai vendendo todo mundo pra todo canto. Eu fui dirigente do Santa Cruz, é política pura, né? Então vamos continuar na política. Não é política partidária, mas é política pura. Cargo de gestão não é um cargo político, cara. Mas lá você tinha esses embates, como é a direção de um time de futebol? É a mesma coisa do empresa? Até uma boa pergunta, porque futebol no Brasil é um pouco diferente do resto do mundo, né? Vamos dizer assim. Acho que no resto do mundo geralmente tem uma empresa por trás. No Brasil eu não sei se funciona da mesma maneira. A gente vai partir para esse modelo, não tem jeito. Né? Não time tem jeito. Empresa, né? Eu quando eu fazia minha pós-graduação na Dom Cabral, eu vi um ditado lá de uma experiência de um case que fizeram num hospital e perguntaram nas entrevistas para os enfermeiros do hospital e perguntaram para uma enfermeira: você gosta de trabalhar nesse hospital? Ela disse: eu gosto muito do hospital, eu adoro o hospital, eu só não gosto de duas coisas aqui. O que é que você não gosta? Eu não gosto dos pacientes e eu não gosto dos médicos. Então, dentro do hospital, né? Então, cara, isso. Tu sabe qual é a coisa mais chata que tem num clube de futebol? É o tal do torcedor, velho. Puta merda, sai da frente. E como é que você como torcedor, como é que você se sente em relação a isso? Por isso que ele tem um Inception, né? Torcedor é aquele bicho que sabe tudo que você tem que fazer, sabe a escalação, o jogador que você tem que contratar, sabe a escalação que o treinador tem que fazer, sabe como é que tem que gerir o clube, mas vai lá pra dentro. Vai lá pra dentro. É complicado, cara. É muito complicado, entendeu? Hoje, futebol, o negócio ficou caro. Na minha época, que eu era mascote do Santa Cruz, eu entrava com o Santa Cruz no campo, enfim. Mascote?
Mascote, cara, mascote. Mascotes são aquelas crianças que entram com jogadores quando eles Isso. Ah, tá. Desculpa, é porque eu sou leigo mesmo no assunto. Eu imaginei logo que você entrava com a roupa fantasia, né? Com a fantasia. Você se veste de jogador e entra com o time, né? Você é pequenininho. Nessa época, quando eu era mascote do Santa Cruz era campeão pernambucano, cada jogador ganhava um Chevette. Chevette deve corresponder a um Fiat Uno hoje em dia. Caramba! Né? Aquilo era a glória pra eles, cara. Hoje em dia, um cara desse ganha um Fiat Uno, não ganha um Fiat Uno pra um jogador de futebol famoso. Não é nada, pô. Entendeu? O futebol ficou muito caro e os clubes não se profissionalizaram para isso. Entendeu? Alguns clubes no Brasil são bastante profissionais. Você pega um Atlético no Paraná, tem uma infraestrutura maravilhosa, uma gestão profissionalizada. Você vai pegar... O Atlético eu acho que é um caso assim, interessantíssimo, porque é um clube, digamos assim, um clube sem torcida, né? Um clube... Não, cara. Eu digo assim, sem torcida porque ele é um clube pequeno, assim, que não foi crescendo organicamente, não mas foi o tipo povão investidor e tal. O povão em Curitiba torce pro Atlético, não é pro Curitiba. Curitiba é o clube da elite. Entendeu? O Atlético é o povão. Só que o Petralha lá, quando assumiu, o Petralha não é de ladrão, Petralha é o sobrenome do cara, né? É o atual presidente do conselho do Atlético. Ele, quando assumiu o Atlético em 95, ele disse: futebol é para rico e que só vai para estádio rico. E fez a Arena da Baixada, que é o melhor estádio do Brasil, não é o maior, mas é o melhor, com certeza. É o único que tem teto retrátil, um estádio impecável. Grama sintética, mas muito parecida com a natural, né? Ele fez o centro de treinamento do Atlético Paranaense, que é um espetáculo, eu já estive lá visitando, é um espetáculo. E ele disse: quem não pode ir para campo, assiste de casa. Quem pode ir para campo vai pagar caro, tá certo? E ele botou o Atlético numa primeira divisão e nunca mais o Atlético caiu para a segunda. Né? Chegou a cair um ano, mas voltou no ano seguinte e nunca mais caiu. Foi campeão sul-americano. Foi campeão brasileiro, né? Foi vice-campeão da Libertadores já. Então é um time, né? Com os pés no chão, como tem algumas gestões fazendo aqui no Nordeste, como Bahia, Ceará, Fortaleza, estão subindo de patamar. E Pernambuco ficou para trás, né? Tem uma federação, não vou chamar de corrupta para não me processar, mas vou chamar de esquisita, né? Que pensa mais no bem-estar dos seus dirigentes do que no bem-estar dos seus clubes, dos clubes filiados. Então é um negócio muito esquisito. Você, para regularizar hoje um jogador de futebol na Federação Pernambucana, custa mais do que na Federação Paulista, que é um campeonato muito mais organizado, muito mais rentável. Né? Então Pernambuco foi ficando para trás. Pernambuco hoje está atrás da Bahia, está atrás do Ceará, e hoje o Santa Cruz já está atrás no ranking nacional do CSA de Maceió, por exemplo. Mas essa experiência todinha, assim, como dirigente e tal, isso não te torna um torcedor muito mais chato do que aquele torcedor que tipo, não sabe de nada. Você sabe que, por exemplo, poderia ter aquele jogador. E poderia mesmo ter aquele jogador, porque eu sei, etc. Mas assim, eu sou torcedor consciente de que a gente é um clube hoje. A gente não é um clube de Série C, a gente não é para estar na Série C como a gente está, mas a gente também não é um clube para estar na Série A. A gente deveria estar na Série B, onde estão clubes parecidos com o Santa Cruz e se Deus quiser, para o ano a gente vai estar lá para fazer um trabalho de pé no chão. Eu faço parte do grupo que assumiu o Santa Cruz nessa gestão. O programa de governança dessa chapa, quem escreveu fui eu. Eu só não tenho participação na gestão, porque é um acordo de família aqui, de não participar dessas coisas mais. Vamos entrar nessa história aí, que é uma história que a gente tá... Eu sou conselheiro, né? Sou conselheiro. Como é que foi esse negócio aí? Como é que você foi banido de participar das coisas? Como é que isso aconteceu aí? Eu trabalhava na WPD, que era uma empresa de tecnologia para hospitais, era o CEO da empresa. Então eu saía, deixava os meninos no colégio às 7 da manhã e ia para Santa Cruz. E aí, quando eu dava 8h30, chegava na WPD, era perto um do outro, né? O Santa Cruz ficava perto do prédio onde eu trabalhava. 8h30 eu estava na WPD, 12 horas eu ia para Santa Cruz. Aí almoçava por lá mesmo, voltava para a WPD, 6 horas eu ia para Santa Cruz. Chegava em casa 10h30, 11 horas da noite. Isso todo dia, né? Isso todo dia. Sábado e domingo tinha jogo do Santa Cruz e os meus meninos jogavam pelo Santa Cruz. Então eu ia para os jogos deles ou para o jogo do Santa Cruz profissional e não tinha mais presença em casa, né? Então, um belo dia eu levei
uma chamada e disse, ó, não tá dando mais, ou desse jeito não serve para mim. Tive que fazer uma escolha. E a escolha não tinha nem o que duvidar, não tinha nem o que. Enquanto eu testei esses limites e achei que dava para gerenciar, eu fui levando. Na hora que eu vi que era sério, que eu ia ter que abrir mão de um pelo outro, abrir mão do clube, as partes. Saí, voltei, tá certo? Voltei. Reconheci que isso era um vício e que eu não me libertava desse vício. Resolvi sair de Recife. Caramba. Simples a decisão assim. drástica mesmo. Mas tomei a decisão certa. Sim. Continuo casado, né? Então, participo lá à distância. Tem uma vez por mês tem uma reunião de conselho à noite, eu participo. Ajudei, participei, escrevi o programa de governança da chapa de oposição que ganhou a eleição agora. Mas tenho muitos amigos na gestão anterior, não gosto de entrar por esse caminho de chamar as pessoas de corrupta, de ladrão, porque não era isso, era apenas uma gestão que não era compatível com o que o clube precisa, entendeu? Enfim. E assim, é um clube bem tradicional do futebol brasileiro, né? Já foi mais, né? Na década de 70, a gente o slogan era o terror do Nordeste, né? Porque os clubes do Sul iam jogar em Recife e não ganhavam. Né? Entre 75 e 78, o Santa Cruz em 75 foi quarto lugar do brasileiro, em 78 foi quinto, em 76 e 77 ficou ali entre os primeiros também. A gente teve jogador para a seleção brasileira, como Nunes, como Givanildo. A gente teve em 78. Que é técnico hoje, Givanildo técnico? Foi jogador do Santa Cruz. Foi da base do Santa Cruz. O rei do acesso, grande Givanildo. O rei do acesso. A gente teve o Evaristo de Macedo, que foi treinador do Santa Cruz, na época era o treinador mais bem pago da América do Sul. Era uma época que o Santa Cruz foi grande, e com o tempo foi deixando de ser grande, e hoje é um clube de pequeno. Posso dizer que é pequeno, é um clube pequeno com uma torcida muito grande. Uhum. Né? E tem um estádio que é o sexto maior do Brasil, uma torcida que é apaixonada, a gente gosta de dizer que é a torcida mais apaixonada do Brasil, tudo em Recife é maior do que o resto do Brasil, né? Então é a torcida mais apaixonada do Brasil, mas enfim, que o estádio e a torcida ainda mantêm o clube no radar, né? E assim, como é que... Pode falar. Não, é porque eu ia falar dessa paixão que o pessoal tem, porque assim, a gente, desde mais novo, a gente vê muito jogo, assistindo Globo, né? O que era mais passado na televisão era Globo mesmo, e o pessoal assistia o que tinha lá, né? E aí, poucas vezes a gente viu os times aqui, por exemplo, times do Nordeste e tal, que fazendo jogos mesmo assim. E aí o pessoal, muita gente daqui torce para times de fora e não torce para time daqui. Mas quando a galera torce para time daqui, meu amigo, aí o cara é apaixonado pelo time. De todas as capitais do Nordeste, Recife é a única que as 3 maiores torcidas são as locais. Agora, Esporte, você chega em Fortaleza, a Esporte primeiro, a maior, depois a do Santa Cruz, depois a do Náutico. Depois vem o Flamengo. Em Fortaleza, a maior torcida é a do Flamengo. É maior do que a do Ceará. Caramba. A pessoa também. Paraíba também. Eu fui para um jogo Flamengo. Teve um jogo Flamengo e Alto Esporte pela Copa do Brasil em João Pessoa. Você olhava para o estádio e só via a torcida do Flamengo. Não tinha primeiro que o Alto Esporte não tem torcida, né? É isso que eu ia dizer. O torcedor do Alto Esporte cabe numa Kombi, né? Aqui o pessoal ou torce pelo Botafogo, né? Botafogo da Paraíba, né? Ou torce pelo 13. Isso. Deve ter alguma torcida do Campinense também, mas a maioria da torcida para times locais são esses aí. Em 2016 eu fui para a final da Copa do Nordeste, eu morava no Rio, fui para a final da Copa do Nordeste em Campina Grande, Santa Cruz e Campinense. Foi 1-1 o jogo, a gente foi campeão. Mas tinha muita gente do Campinense no campo, muita gente. Uhum. Meu padrinho foi diretor do Campinense. Meu padrinho, Crisóstomo, Lucena, eu gostava tanto. Enfim, mas você vai na Bahia, a maior torcida é do Bahia. Mas a do Flamengo em Salvador é maior do que a do Vitória, entendeu? Aí o resto nem se fala. Maceió, João Pessoa, Natal, Aracaju. A torcida do Flamengo é maior do que a dos times locais. Em Recife a gente ainda tem as 3 torcidas locais como sendo as maiores. Assim, eu me pergunto o que é que faz com que
por que o futebol no Recife é tão forte assim, né? Cara, é o Em seguinte, relação aos times locais. em 1969, quando eu fui morar em Belo Horizonte com o papai foi fazendo um curso lá de medicina e a gente foi morar lá com eles. Recife era a terceira maior cidade do Brasil. Recife era maior que Belo Horizonte. Caramba. Então o Recife, Pernambuco, na época das capitanias hereditárias, Pernambuco foi uma grande capitania que ia do que hoje é o Rio Grande do Norte até quase o que é São Paulo, né? Era a capitania hereditária de Pernambuco. Aí, por uma questão política partidária, isso foi minguando, foi diminuindo. Vou bem na hora. Mas, então, Pernambuco ainda guarda na história uma posição importante no país. E o futebol acompanhou isso de alguma forma. Né? Então, a gente ainda tem 3 times grandes. A tendência, se a cidade for perdendo posição relativa no ranking nacional de PIB, de tudo, a tendência é algum dos clubes grandes e morrer também. Espero que não seja o Santa Cruz, né? A tendência é quem tem mais torcida ainda se preservar, né? Mas, por exemplo, o Rio de Janeiro tem 4 clubes grandes, cara, porque a CBF está lá, porque a Globo está lá. Porque o Botafogo e o Vasco não são mais clubes grandes. Tanto que estão na segunda divisão. Né? Clube grande, assim. É grande divisão, né? Mas o Vasco tem muita torcida. Muita torcida. Não, o Brasil Vasco, todo, cara. eu costumo dizer, cara, tá errado. O Vasco não tem muita torcida. O Flamengo tem anti-torcedores. E aí, consequentemente... Não. Cara, 90% dos torcedores do Vasco são pessoas que não gostam do Flamengo. Ponto. O cara diz assim, eu odeio o Flamengo. Se eu vou escolher um time pra torcer, quem é? É o Vasco. Aí vai pro Vasco. Mas o Vasco tem muita torcida fora do Rio de Janeiro. Muita torcida. Eu acho que, assim, as 3 torcidas maiores que eu conheço de fora dos times de Recife, né? Em Recife, são Flamengo, Palmeiras e Vasco. Por aqui também. Tem muito torcedor mesmo. E aí, assim, eu pergunto como é que faz. E aí eu acho que, tipo, você falou que tem o plano de... participou da criação do plano de governança, né? Tipo assim, qual que é o caminho para pegar um clube que tá numa situação difícil, assim, como o Santa Cruz, e levar ele para estabilidade, né? Para ter digamos assim, para voltar à elite do futebol brasileiro. Eu acho que é a mesma passa coisa, esse plano? É a mesma coisa de uma empresa de base tecnológica. É governança, cara. Você tem que ter governança. Você tem que ter seriedade na gestão, tem que ter um plano de governança, tem que ser... A gente no Brasil brinca de terceiro setor, né? Brinca de terceiro setor. As igrejas não são fiscalizadas, os clubes de futebol não são fiscalizados. Em Portugal tem um clube na cidade de Aveiro, Ramon, chamado Beira-Mar. Já ouvi falar. O Beira-Mar era um clube da segunda divisão do futebol português. É um clube que tem títulos na primeira divisão, tudo. Estava na segunda divisão e a carta financeira do clube não era compatível com a segunda divisão. Ele foi rebaixado para a 6ª liga em Portugal. Em Portugal existem 6 ligas. As 3 primeiras são nacionais. As 3 seguintes são locais. Então ele foi rebaixado para a 3ª liga da cidade de Aveiros. Aveiro ou é Aveiros? Agora não. Aveiro. Ele foi rebaixado. Aveiro. Que não presta. Ele teve que sair da 6ª liga para a 5ª, que ainda era uma liga local em Aveiro. Da 5ª ele saiu para a 4ª, que ainda era uma liga local em Aveiro. Da 4ª ele saiu para a 3ª. Ele hoje faz parte da 3ª liga, que já é uma liga nacional, que tem 92 clubes e só 2 sobem por ano. Então ele vai ter um caminho longo para sair da 3ª liga para a 2ª, para depois um dia voltar para a 1ª. Cara, na boa, se o Brasil fosse um país sério, clubes como o Santa Cruz já teriam passado para a liga local há muito tempo. Porque um buraco de 200 milhões, pô, se o César tiver 200 milhões de buraco, o governo vem aqui e fecha, pô. Se a gente não recolher os impostos da gente, o governo vem aqui e fecha. Mas não faz isso com as igrejas. Mas não faz isso com os clubes de futebol. Mas não faz isso com a determinada ONG que vive de mamar dinheiro do governo. Entendeu? Então, a gente não é um país sério, né? A gente não é um país sério. Então, definitivamente não. O Flamengo, o presidente disse um dia desse, a gente na última década pagou mais de 1 bilhão em dívida. E a dívida do Flamengo ainda está perto de 1 bilhão.
Caramba, isso é absurdo. Mas o Flamengo tem receita para pagar essa dívida, tá certo? Só que tem clubes que arrecadam 10 milhões por ano, deve 500. Como é que faz para pagar a dívida de 500? Como faz, eu te digo, é rebaixando ele para uma liga compatível com o tamanho dele, e com o tempo você entra no processo de recuperação e vai recuperando a empresa até que ela tenha um tamanho grande de novo. É assim que se faz com a empresa, é assim que deveria ser feito com o clube de futebol. Aqui se fala em fazer projetos assim, né, de você rebaixar, por exemplo, o cara que tem dívida, o cara que não paga salário, mas tem muita resistência, né, desse tipo de legislação. É meio que terra de ninguém essa legislação de futebol. Ninguém tem coragem de fazer isso. Entendeu? Nenhum político tem coragem política de fazer uma medida dessa, porque é tão anti-impopular que pode custar um próximo mandato para ele. Entendeu? A gente viu o caso, teve o caso do Cruzeiro agora há pouco, né? Que era um time que vivia de esbanjar, tal, gastando, contratando os jogadores, e aí um dia a conta veio, né? Tanto conta que chega, cara. Foi rebaixado, quase que caiu para a terceira divisão também. É um time tradicional, que é o time que foi campeão brasileiro em 2014. Conta chega. Com todo o respeito que eu tenho pelo Náutico, tá certo? Mas um clube que tem um estádio daquele não podia jogar a primeira divisão, cara. Um clube que tem o estádio que o Sport tem não podia jogar a primeira divisão. Você tem que chegar e dizer assim, meu velho, para jogar na primeira divisão você tem que ter um estádio, você tem que jogar num estádio nesse conjunto de requisitos. Se não tiver, não joga. Entendeu? Faz sentido. Mas não rola assim no Brasil. Aí você, quando vai lá para fora, feito eu fui há 2 anos atrás, eu fui num evento do Gartner lá em Orlando. Aí fui assistir um jogo do Orlando City. Cara, estádio de primeira, gramado de primeira, torcida educada, a conta fecha. Entendeu? É assim que tem que funcionar, cara. Mas a gente vive num país onde se tapa os olhos, onde um microempreendedor não consegue pagar seus funcionários, o governo vem e toma tudo que ele tem, e onde um clube de futebol deve 500 milhões e não acontece nada. Caramba. Não, eu ainda tô assustado com o valor. É 1 bilhão que a gente tava falando? É 1 bilhão. Cara, 1 bilhão. Quem tá nessa também agora, que tá com um rombo de 1 bilhão, é o Galo, né? O Atlético Mineiro. Mas veja, muitas dessas contas de 1 bilhão são dívidas com impostos que você consegue alongar no tempo, pagar. O Flamengo tem receita próxima de 1 bilhão que é capaz de pagar uma dívida. O que não pode é você ter uma receita anual de 20 milhões e ter uma dívida de 300. É incompatível, cara. Então você tem que reduzir o tamanho da empresa para a capacidade de receita dela e depois que ela cresça de novo. Entendeu? É assim que se faz na Europa. No Brasil aí. Aqui você, tipo assim, aqui no futebol brasileiro as receitas são patrocínio, estádio e televisão. Direito televisivo. Direito né? de imagem também entra a questão de venda de jogador, tá, mas é aquela coisa, você não sabe também, meio que você não sabe o quanto que você vai fazer com venda de jogador, né? Aí, assim, e hoje é interessante o seguinte, os clubes de futebol de ponta hoje, todos eles investem muito em ciência de dados, né, em tecnologia. Todos investem muito. Todos investem muito de filmar os jogadores jogando, filmar os jogadores treinando, monitorar para entender como é que você deve fazer um cruzamento, como é que você deve botar tal jogador que... Boa noite, boneca. Hoje a ciência é muito usada no esporte para você ter performance melhor dentro de campo, fora de campo, né? Tecnologia, a gente já vê isso em clubes de fora. O Brasil isso ainda está engateando. Tem departamentos de futebol que já usam coisas bem sofisticadas. Interessante. Mas ainda vai aumentar demais, ainda vai melhorar muito isso. Faz sentido pensar num time, por exemplo, fazendo parceria com o César para ter alguma coisa de inovação do tipo? Porque Rapaz, desde que você no Santa Cruz eu acho que faz. Seria conflito de interesse. Né? Mas faz sentido? Faz sentido. Toda essa parte de Big Data, né? de Machine Learning, de padrões, né? De você processar padrões, tem tudo a ver com o esporte, né? Tem tudo a ver com o esporte. Big Data não com o Esporte Clube do Recife, mas com o esporte.
Sim. O vôlei já usa isso há muito tempo, cara. O vôlei já usa isso há muito tempo. Eu conheço muitos programadores que se envolvem assim com. É uma área que é usada mais que a área de scout, né? De você, você fazer recrutamento de jogador. Então você tá ligado. Tem muito software que oferece esse tipo de dado de estatística de jogadores, sei lá, em ligas menores. Então você tem um cara que joga na base de um time sei lá, do Amapá. E aí você tá ligado nas estatísticas desse cara, você sabe a performance dele, sabe como ele joga. Então isso, tipo assim, às vezes você tem esses dados hoje em dia meio que sendo compartilhados. Eu esqueço o nome do quarto zagueiro do Flamengo, que foi campeão da Libertadores com o Flamengo, era um espanhol. Pablo Mari. Pablo Mari foi contratado pelo software. Ninguém sabia quem era. Caramba. O software recomendou que fosse ele. Aí o diretor do Flamengo disse, é ele que eu vou contratar. Aí foi uma discussão lá na diretoria do Flamengo. Tipo, eu quero um jogador assim, um canhoto, que tenha essas características, que joga desse jeito, que tem esses números. Aí o software foi lá e achou. O software foi lá e achou o cara. Jogando na segunda divisão do Campeonato Espanhol. Exatamente. E aí ele jogou aquele campeonato, o brasileiro e a Libertadores pelo Flamengo, jogou, né? E já foi pro, acho que é Arsenal que ele joga, não sei se, né? Infelizmente foi pro Arsenal. Tem até um filme sobre isso. Eu acho que foi aí que começou, né? Naquele Moneyball. É um livro, na realidade, da história verídica de um cara que começou a fazer esse conta. Eu acho que era beisebol, que eles começaram a fazer conta em vez de só seguir o feeling, né? Oakland da galera. Athletics. Pois é, muito interessante, cara. E hoje a gente tá vendo a aplicação de Big Data em tudo, né? Eu quero procurar até cursos, você vê, curso da tecnologia. É um monte Esse cara, inclusive, eu esqueci, é Billy alguma coisa, esqueci o nome dele. Ele agora ele é um executivo do... ele saiu, né, do beisebol, saiu do Oakland Athletics, hoje ele é do AZ, que é um time da... Não sei se ele ainda tá, né, mas da última vez que eu vi, ele é um time holandês de futebol e ele faz basicamente isso lá, tá ligado? Ele faz esse recrutamento estatístico, digamos assim. Entendi. Recrutar jogador com base em números. Tem um campo aí, evidentemente que se você pensar no mercado brasileiro, os clubes que podem ter uma relação séria de negócio com vocês são muito poucos, né? Não dá para confiar em clube de futebol ainda, salvo raras exceções. Né? Porque é igual a prefeito e governador. Tem 40 milhões para gastar, aí contrata 100. Depois joga o dinheiro para cima, paga os 40 e fica devendo 60. Clube de futebol é assim também. E tem muito aquela coisa de tipo, isso é um problema da próxima gestão, né, tal. Então, aí você não é responsabilizado pela gestão, pelo buraco que você deixou lá. Fica por isso mesmo, cara. Fica problema do próximo. Problema do próximo, né? Infelizmente, e é por isso que organizações como o César tem um conselho, porque a gente é terceiro setor, né? A gente não tem um dono, a gente é uma organização sem fins lucrativos, uma associação civil sem fins lucrativos. É para isso que a gente tem um conselho formado por pessoas que têm um nome no mercado, que têm uma reputação, um nome a zelar e que tem um sistema de governança que funciona e que olha para a gestão da gente e diz, o que esse pessoal está fazendo é sério, pode confiar, meu nome está aqui nesse negócio. É para isso que a gente tem um conselho e precisa ter, né? Porque não basta ser sério, tem que parecer também, né? Eu queria perguntar, assim, tipo, saindo um pouco desse assunto do futebol, que foi explosivo também esse assunto. Eu queria perguntar assim sobre o César. Mas queria agradecer vocês terem entrado no futebol, que foi uma forma delicada da gente sair da política, né? Mas que acabou ficando Sair sem sair. assim, né? Mas tocamos em algumas feridas também. Sim. Mas assim, eu queria saber, tipo, e aí, obviamente, que, né, do que você puder falar, né? Quais são os próximos passos para o César? O que você vê, assim, tipo, no futuro do César? Quais são as coisas com as quais o César vai se aventurar? Deixa eu te falar uma coisa. A gente tem 25 anos que a gente vai fazer agora. Há uns 20 anos atrás, não sei se vocês chegaram a pegar isso. Quando a gente não tinha smartphone, os celulares ainda eram... só cabiam 100 números na agenda, tá certo?
a gente foi contratado pela Motorola para fazer um projeto que a agenda ficava na nuvem. Não era na nuvem, era num servidor, né? Não se chamava de nuvem ainda, tá? E a gente guardava isso no servidor, porque a propaganda que passava na televisão até era essa. Teu celular caía da janela do teu apartamento, caía dentro de uma piscina. Foi a propaganda que a Vivo fez. Que a Motorola comprou esse projeto da gente, a gente desenvolveu todo o projeto e ela vendeu para a Vivo. Eu lembro como se fosse hoje. Eles, para pagarem R$1,5 milhão a gente na época pelo projeto, foi um Deus nos acuda, uma confusão, não queria pagar de jeito nenhum. Isso foi em 2002, porque eu morava em São Paulo. Então foi 2002. Eles venderam o projeto para a Vivo por 5 milhões. Aliás, que venderam por 5 milhões, venderam por muito mais. A festa de lançamento que a Vivo fez no Jockey Club de São Paulo custou 5 milhões. Para a Motorola pagar R$1,5 milhão para a gente desenvolver isso foi um parto, uma confusão. Mas enfim, o que é uma agenda de celular hoje? O que é que tem de inovador numa agenda de celular na nuvem hoje em dia? Você compra um aparelho novo, a tua agenda já está nele, basta você trocar o chip. Naquela época isso era inovação. Tá certo? Quando a gente fez o site do Bom Preço, era inovador você desenvolver o site de alguém. Hoje não é mais, hoje você tem ferramenta pronta que você... Então eu não sei te dizer o que é que a gente vai fazer amanhã. Tá certo? Eu sei te dizer que a gente tem que estar sempre conectado com a disrupção, com a inovação, com a educação, com o empreendedorismo. Essa é a agenda da gente sempre, tá certo? Com a evolução do tempo, os requisitos do que você precisa em educação, do que você precisa em empreendedorismo. Quando a gente fazia incubação de empresas, não existia Steve Blank, não existia literatura para isso. Hoje existe, tá certo? Hoje existe. E de vez em quando eu chego para falar alguma coisa, a gente podia fazer isso, isso, isso. Não, no livro de Steve Blank, capítulo tal, página tal, diz que tem que ser assim. Vai se fuder Steve Blank, pô. Eu já fiz essa porra antes de Steve Blank. Que conversa é essa? Que conversa? Eu fiz. A gente criou a Tempest no César, a gente criou a Neurotech dentro do César, a gente criou a Pitang dentro do César. Quando o Steve Blank não existia. Tá certo? É ótimo ter literatura. E a literatura reforça muito o conceito das coisas e é importante. Mas a gente precisa criar literatura também. O César é uma escola de inovação e o César precisa criar suas referências, o César precisa ter suas opiniões, o César precisa botar o dedo nos principais temas que afligem a sociedade, como a fome, como o saneamento. Tá certo? A gente não é para ser só tecnologia e a gente não é só tecnologia. A gente está pendurado num guarda-chuva que a gente chama de TEAL, T-E-A-L. T de tecnologia, E de estratégia, E de economia, A de artes, A de administração, L de liderança. Tudo que transitar em torno desses 6 temas nos interessa. Tá certo? Então a fome nos interessa, políticas públicas para combater a fome, para desenvolver lideranças, para melhorar o saneamento das cidades, para melhorar o meio ambiente da gente, para melhorar a sustentabilidade dos negócios. Tudo isso nos interessa. Se tiver tecnologia para dar suporte a isso, ótimo. Numa abordagem de design, que é uma abordagem que a gente gosta de usar, tudo no César hoje é feito dentro de uma abordagem de design, naqueles 3 pilares que o design preconiza, né? Da colaboração, da experimentação e do que eles chamam de empatia, que eu acho que a palavra está um pouco gasta, porque todo mundo que defende essa palavra não pratica essa palavra, então eu prefiro chamar de experiência do usuário. Tá certo? É você se colocar no lugar do usuário e desenvolver para ele a solução como se você estivesse no lugar dele. Tem gente que chama isso de empatia, mas eu vejo grandes defensores de empatia acharem que empatia é quando alguém se coloca no seu lugar para tomar uma decisão. Você nunca se coloca no lugar do outro, é o outro que tem que se colocar no seu lugar para tomar decisão. Então isso não é empatia, né? Isso é alguma outra coisa que se chama egoísmo, alguma outra coisa. Então eu acho que o termo está um pouco gasto, me perdoem os designers. Eu prefiro chamar de user experience, tá certo? Então design é fundamental nessa abordagem. Então que a gente vai estar envolvido amanhã no 5G, no carro conectado, a gente vai estar envolvido com o que for disruptivo, com o que for inovador, com abordagens novas de você acelerar e desenvolver startups, abordagens novas de você levar a educação para o mercado, de formar lideranças. E isso, ao longo do tempo, os exemplos vão mudando, mas é nisso que um negócio como o César, que é um centro de inovação, tem que estar metido o tempo todo. Boa.
Eu acho que com isso a gente consegue fechar. Já estamos chegando no nosso limite. Não sei se vocês querem puxar mais alguma coisa. Lamounier, Aquiles, ou até mesmo Fred. Não, eu queria dizer, eu estou dentro de uma comunidade de coders. Queria dizer a vocês que o mundo que vocês vivem é o mundo que eu vivo, eu como executivo, como gestor, não como técnico, tá? Um dia desse eu dei uma entrevista para um portal do Experience Club, onde eu estava falando o seguinte: a gente não pode inovar para aumentar o tamanho da desigualdade que a gente tem na sociedade. A inovação que a gente faz tem que trazer benefícios para a sociedade e não o aumento da desigualdade. Quando a internet surgiu, que eu não conheço coisa mais democrática do que a internet, que permite uma startup, uma fintech pequena, enfrentar um banco, a grande esperança da gente foi que a coisa ficasse mais democratizada. O acesso ficou mais democratizado, mas o poderio financeiro das grandes organizações ainda é muito grande. E organizações como a Amazon, como o Google, como o Facebook, continuam comprando empresas que se dão bem para aumentar o seu poderio financeiro. Então, o imperialismo que domina as mentes dos seres humanos continua vivo, né? A gente precisa enfrentar isso. E eu acho que a gente tem cabeça, inteligência, para a gente desenvolver soluções, tá? E para a gente se engajar em organizações, em empresas, em instituições que promovam isso, tá certo? Que promovam isso. Eu não tenho nada contra os bancos são clientes da gente de alguma forma, mas a gente precisa dividir melhor essa conta. Sabe? A gente precisa valorizar mais o microempreendedor, mais as startups, mais um ambiente de negócios que transita entre as pequenas empresas. A gente precisa valorizar mais as empresas locais das cidades onde a gente está. A gente precisa promover isso. E isso nunca esteve tão vivo quanto nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, tá certo? Aonde o governo deveria estar bancando um auxílio emergencial decente para as pessoas poderem ficar em casa. Porque não dá para eu dizer para o meu professor de tênis que a atividade dele não é essencial, cara. Ele vive daquilo. Uhum. Ele vive daquilo. Eu posso ficar sem aula de tênis durante 3 meses. Ele não pode ficar uma semana sem dar aula de tênis. Quem sou eu para dizer que a atividade dele não é essencial? Quem sou eu para dizer isso? Quem sou eu para dizer para minha funcionária aqui de casa que a atividade dela não é essencial? É essencial para ela, cara. Pelo amor de Deus. Então, se você quer segurar as pessoas em casa, você tem que pagar um auxílio decente para essas pessoas, para segurá-las em casa. A gente sabe que o distanciamento social, isso está provado, o distanciamento social melhora os números da pandemia. Mas para esse distanciamento existir, você tem que ter renda e dinheiro no bolso do trabalhador, senão ele não vive. Políticas públicas, né? Políticas públicas, que a gente, enquanto trabalhadores do setor de tecnologia, enquanto promotores da inovação, que a gente se engaje nessas causas, né? Eu acho que talvez o mundo ainda precise sofrer um pouco mais para acordar para o tamanho real do que a gente está vivendo, tá certo? Nós perdemos um funcionário há 15 dias, há exatos 15 dias de Covid, um cara que se cuidava, mas que precisou ir ao hospital para levar um parente e ali ele contraiu o vírus, e o vírus se comporta de uma forma completamente louca dentro de cada pessoa, não tem previsão, essas coisas, né? E a gente perdeu e dói demais, cara. Dói demais. Infelizmente, assim, como eu estava dizendo numa reunião ontem, por mais que o coração às vezes esteja sangrando, você, enquanto gestor da organização, você precisa segurar o touro pelo chifre, conduzir, deixar no trilho, botar as pessoas no caminho, mesmo que de noite você bota a cabeça no travesseiro, chora um pouco, né? Mas nós todos temos uma responsabilidade nesse negócio. Não é só o governo, não. É nós também. A gente tem que evitar aglomeração. Graças a Deus, nós aqui trabalhamos em ambientes que permitem a gente trabalhar, fazer a atividade da gente de casa. Nem todo mundo tem essa coisa boa na sua vida. Privilégio, né? Esse privilégio. É um privilégio, né? Então, mas que a gente tome consciência disso, evite farrinha, evite aglomeração. Certo? Eu estou morrendo de saudade do meu filho que mora em Recife, mas estou evitando ir lá. O negócio é matar a saudade pelo WhatsApp, não tem jeito, né? Então, que a gente esteja ligado nessas coisas, eu acho que é importante. Não podíamos terminar de forma melhor, eu acho. Pois é.
Bom, eu queria começar agradecendo todo mundo que ficou aqui no chat e que participou aqui do episódio. Queria agradecer muito ao Fred pela disponibilidade dele de estar aqui conversando com a gente. Cara, foi muito bom o bate-papo, muito obrigado. Passa a bola aí para o... Vamos seguir a sequência de hoje, né? Passa a bola para Aquiles. Mas antes de passar para Aquiles, eu vou dizer, Aquiles, as portas estão abertas para você voltar, viu? Opa! Tá. Eu tô aqui abestalhado ainda com a quantidade de informação, com a qualidade do papo que a gente teve hoje. Foi muito massa, assim, só tem a agradecer. Foi explosivo. Foi explosivo, foi muito bom. Muito obrigado, Fred, pelo papo. Agradecer a você, agradecer ao pessoal do chat que tá comentando. Luiz, que estava aí também acompanhando até agora. Foi um prazer imenso. E eu acho que é isso. Estamos muito felizes aqui. O César, assim, todo mundo que vem de Recife, todo mundo que a gente conversa tem o César como uma referência assim gigante como já me disseram várias vezes, é o Google do Recife. Então, assim, o que é bacana, cara, é que você pode trocar o CEO que não vai mudar nada, você pode trocar a diretoria que não vai mudar nada, está enraizado nos valores da organização há 25 anos, entendeu? Sim. Aliás, o CEO será trocado daqui a 3 anos. Daqui a 3 anos eu completo 5 anos e eu vou fazer outra coisa dentro do César e alguém vai assumir esse desafio, que isso é saudável para a organização, a gente precisa renovar os quadros, né? E eu tenho seguramente outros desafios pela frente que não precisa ser só CEO para cumpri-los, né? A gente precisa ter desapego a essa coisa do cargo que a gente ocupa, né? O salário não, o salário eu tenho um certo apego a ele, mas o cargo não. Beleza. Mas eu queria agradecer a vocês, dizer que o César está sempre de portas abertas. fred.arruda@cesar.org.br, eu estou à disposição de vocês, da comunidade toda, para a gente trocar ideia quando for oportuno para vocês e for necessário, tá bom? É um prazer grande. Muito massa. Lamunieta, quer deixar Eu alguma assim, mensagem? agradeço demais, assim, desde sempre desde o começo, né, a nossa equipe, não vou dizer que fui eu, nossa equipe entrou em contato com ele, o Fred foi muito gente boa, e assim, o papo foi muito interessante. Eu acho que se a gente tivesse mais CEOs por aí com consciência de classe, com essa consciência política que o Fred tem, a gente teria um mercado melhor, a gente teria talvez soluções melhores para ajudar as pessoas. Então, vida longa, Fred, obrigado por ter vindo aqui, muito sucesso para você, muito sucesso para o César, que a gente se encontra outras vezes aí. Eu ouvi falar que vão me convidar para tocar no Happy Hour do Vai César. tocar no Happy Hour do César, com certeza. E... A gente tá segurando um pouquinho esse negócio, porque faz muito pouco, tá muito recente a perda do nosso colega no César, e enfim, era uma pessoa muito querida, com 10 anos de César, né? Mas um alerta para todos nós, tá? As coisas vão chegando muito perto da gente, a gente precisa tomar cuidado, né? Mas se Deus quiser, daqui a um mês, alguma coisa, a gente vai retomar as festividades, porque a vida tem que continuar e a gente precisa levar alegria para as pessoas e levar energia positiva, né? E aí a gente vai retomar as lives da gente de festivas e você vai lá tocar com a gente. Opa, beleza, vai ser um prazer. Então vai, Ramon. Massa. Então é isso, pessoal. Mais uma vez agradecer todo mundo que participou hoje do nosso programa. Se você está aqui até agora e ainda não seguiu, segue aí nosso canal. Se você estiver vendo no YouTube, deixa o like. Não tem como dar dislike nesse vídeo. Não faça isso com a gente. Vamos remover o botão de dislike desse vídeo. A gente vai atrás de você. Se você der o dislike, a gente vai atrás de você. A gente vai lhe encontrar. E Imagina se for alguém do César, veja que loucura. Rapaz, a gente vai atrás do IP, viu? Vamos pegar o IP. Se for de dentro do César, rapaz. Né? A gente cresce nas discordâncias. Boa. E é isso, pessoal. Quem não conhece ainda, entra na nossa comunidade se quiser comentar alguma coisa lá. A gente em breve vai começar a mexer mais na comunidade, tá na lista de afazeres aí, mas já vão entrando aí na nossa comunidade do Discord.
E é isso, pessoal. Muito obrigado. E até mais, até próxima Aprendam terça. o mandarim, que provavelmente tem vaga no César pra quem fala mandarim. Tá? Então, aprendam o mandarim. Valeu, Abraço, pessoal. pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.